aqui com duas pessoas fantásticas que eu vou contar uma história de superação e de empreendedorismo. Mas espera aí, antes que vocês se perguntem, cadê aquela mulher maravilhosa, fantástica, que fica aqui? Ela está se preparando para a terceira edição do Tudo Junto e Misturado. E eu fui escalado para estar aqui hoje conversando com essas duas feras aqui. Então eu apresento para vocês o Emerson da Intergrãos. Fala, Emerson. Intercom também, boa tarde. Da Intercom também, porque o homem são vários canais aí, né? Pois é um prazer estar aqui com vocês, bater papo, trocar ideia, compartilhar experiência, falar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho do mercado. Enfim, é um prazer estar junto aqui e compartilhando conhecimento com todos vocês. Muito bom. E também aqui do meu lado, que veio direto de Londrina hoje, que está morando em Londrina, o Jober Frederico, a Loca Job. Olá, gente. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Me sinto honrado em compartilhar a mesa com o Emerson. É uma pessoa que tem feito uma trajetória bastante empreendedora em Marabá e me sinto assim honrado de estar aqui para compartilhar desse bate-papo de uma forma bem leve no dia de hoje. Show! E hoje é história de superação. Aqui são duas pessoas que com certeza passaram aí nesses últimos, vou falar aí, os 15 anos aí por muita coisa para chegar até aqui. E a primeira pergunta que eu vou fazer para os dois aqui, vou começar aqui pelo Job. Eu sei que o Job ele vende equipamentos de valores de mais de R$1,5 milhão de reais. É isso, Job? A gente, os big numbers do agro são sempre grandes, né? A gente costuma dizer que para alimentar a população a gente tem que trabalhar com números e projetos de grandes portes. Então a gente trabalha, né, hoje diretamente ligado no agro, e quando a gente fala agro, muita gente se liga realmente só achando que é o agronegócio, né, ao plantio, ou até mesmo pecuária, vamos dizer assim. E hoje a gente entende o agro de uma forma global, né, uma forma de alimentar as pessoas. Né? A gente participa de uma cadeia alimentar para colocar a comida na mesa do brasileiro, né? Não só do brasileiro, porque hoje a gente tem muita exportação, mas de uma forma geral. Para que isso aconteça, né, a gente precisa de ter grandes projetos. E atrás desses grandes projetos, uma pequena parcela, a gente ajuda, participa, desenvolve os projetos, vende os equipamentos e ajuda na execução, né, da implantação desses equipamentos. Então, hoje a Loca Job, que é a empresa que participa desse processo, ela trabalha sim com esses projetos. A gente parte desse número aí de 1 milhão e dependendo de algumas unidades onde vão ser montadas, a gente pode chegar em números aí bem maiores. É isso aí, pessoal. Para quem não está entendendo muito, quando vocês estão no meio da estrada, vocês veem aqueles silos, né, aquelas estruturas metálicas gigantes no meio de uma lavoura aí, o jovem vende uma parte daquilo ali, né, jovem? Isso. Uma das empresas que são os nossos parceiros são fabricantes desses silos, de secadores, de transportadores, de armazenagem do grão, né? Então, isso às vezes fica ali na beira da estrada, que é para facilitar a logística, né? O Emerson vai ter a oportunidade de explicar essa logística, e por isso a gente está fazendo o bate-papo em conjunto, porque eu faço uma parte inicial que é de equipamentos, ele faz a parte de logística e depois de entrega disso já de uma forma de ração, né? Isso. Então, assim, normalmente vocês vão ver essa estrutura gigantesca para armazenar. Na região de vocês, cada vez mais tem crescido esse armazenamento, né? Para que depois essas empresas ou façam a exportação ou destinem esses grãos aí para alguma fábrica de ração ou para alimentação de gado, de frango, de suíno, até chegar, é claro, na mesa do consumidor. Show de bola. E o Emerson aqui, algumas pessoas conhecem ele pela Intercom. Ele começou, depois eu vou deixar ele falar a história dele, mas ele começou, na verdade, na área de tecnologia, de informática. Não foi isso, Emerson? Isso mesmo. E hoje, como eu falei, né, eu até me assustei, ontem eu visitei lá a Intergrãos, né, e fiquei espantado
do tamanho que está, e quero até te parabenizar, porque eu conheço a sua história. A gente fica feliz aqui em Marabá, alguém que acreditou na cidade, investiu na cidade e hoje está num nível que ajuda várias famílias, né? Então Isso. fala um pouco, depois você vai contar da sua história, que é muito interessante, gente. Mas fala um pouco assim, hoje, como é que é a Intergrãos, os números da Intergrãos que você pode falar pra gente. A Intergrãos, ela... Muita gente pelo nome, né? Grãos. Às vezes só ligam a Intergrãos em comercialização só de grãos. Realmente, de fato, 50% do nosso faturamento está realmente na comercialização de grãos. Tanto milho, farelo, né, no caso farelo de soja, enfim. Mas a Intergrãos ela não é somente grãos, né? Grão, na verdade, ela é, como é que eu posso falar? Ela é da onde vem tudo. Realmente, da onde vem toda a ração, ela é realmente ração de outras, tanto as rações de ruminantes, suínos, pets, tudo realmente vem da terra que veio o grão, enfim. Então, assim, a Intergrãos hoje, ela tem uma logística, né? A gente tem uma frota de caminhões aí que atende a nossa demanda e de alguns clientes que a gente também, além de produzir na nossa empresa, a gente produzir ração. Você tem uma fábrica de ração também, né? Isso. Tem os caminhões, carreta caminhão que fala? Carretas, as carretas, 11 carretas. 11 carretas. São 12 carretas para transportar. Explica um pouco dessa parte. Isso. Assim, vamos lá no início. A Intergrãos hoje a gente já está um pouco pulverizado. A gente tem 4 nichos de negócio dentro do nosso negócio. Um deles é a logística, a comercialização, a fabricação de produtos, o atacado, que a gente também compra e vende produtos. A gente tem parcerias, contratos com grandes indústrias, como Sumitomo Chemical, que é uma empresa de insumos, que é no caso de defensivos agrícolas, Fertipar Fertilizantes, que é uma empresa uma indústria de fertilizantes, é a maior, eu creio que é a maior hoje em números no Brasil. Ela tem várias unidades fabris. Da onde a gente carrega uma das que a gente mais carrega é São Luís, pelo Porto de São Luís. Porto de São Luís. Isso. E também temos parceria com outras indústrias, porque o mercado de fertilizante, ele às vezes pode faltar em um, a gente tem que buscar em outro, enfim. E também temos, além do atacado, temos o varejo, que é onde a gente quer avançar mais um pouco agora em 2022, 2023. Só para a galera entender. O varejo é ali, o cliente vai ali na sua loja e compra o produto final, certo? O atacado é que você já é uma larga escala. Larga escala que a gente entrega direto na fazenda do cliente ou direto na indústria do cliente, que a gente também atende outras indústrias. Enfim, compramos em larga escala e vendemos em larga escala. Show de bola. Mas, Emerson, peraí. Você veio do ramo de informática, eu acabei de falar, e hoje você chegou nesse porte aí, porque são 6 anos da Intergrãos, não é isso? 6 anos, 2016. Muito, assim, pelo menos, ontem eu estive lá como jovem, e com 6 anos, fazer o que esse cara fez assim, eu tenho a oportunidade de andar bastante no Brasil, né? Esse negócio que hoje eu estou, ele me permite estar em vários estados, em várias cidades. Nós estamos em Marabá, no Pará, viu? Hoje a gente está em Marabá, gravando. E essa possibilidade de conhecer pessoas, a gente acaba conhecendo as histórias das pessoas. E agora, uma subida, né, tão rápida assim, é de se orgulhar, né? A gente sabe das dificuldades que vocês têm no estado de vocês, né? Mas a gente sabe também das oportunidades que existem aqui. Então, quando a gente vê as histórias, assim, os resultados positivos das histórias, é que cada vez mais a gente entende que a partir do momento que você dedica, né? Porque a história do Emerson é tão interessante assim, que ele tinha uma loja de informática, né? Ele trabalhava, desculpa. É que a virada de chave dele foi tão grande
que hoje, em pouco tempo, né, a gente já tira a tua imagem de loja de informática para ir para o mercado do agronegócio. Então, assim, e isso, de uma forma tão rápida, gera curiosidade, por isso nós estamos aqui para falar dessa caminhada sua, vamos dizer assim. Né? Isso. Assim, como é que foi rápido, né? Eu, na verdade, podia ser mais rápido ainda. Mas é porque tudo começou na Intercom, né? Então, assim, a gente na Intercom, ela tem desde 2009, né? A empresa aberta, então já são 13 anos de empresa. E quando eu me ausentei da Intercom, a gente já tinha um respaldo no mercado, né? A gente já tinha um trabalho, já tem um trabalho feito, muito bem feito, dentro da nossa região. Já tem um respeito na classe comercial, com a população, com a sociedade, né? Não por tudo, não só por conta financeira, mas por tudo. Pelo trabalho de responsabilidade com o cliente, com preocupação com o cliente, com a entrega de resultado, com a entrega de produtos, de serviço de qualidade. E não... Só para quem está assistindo, que isso é bem importante. Tá, você abriu a Intercom, que é a de informática. Isso. Já tinha quantos anos depois que você abriu a Intergrãos? 13 menos 6, que é 13. 7 anos. 7 anos. 7 anos. Então, assim, pessoal, Já tinha 7 anos. foram 7 anos que o Emerson está falando, que foram 7 anos de trabalho para conseguir confiança e credibilidade dentro da cidade. E isso permitiu ele a dar um passo maior em um outro negócio, né? E visto que esse outro negócio é uma classe, são clientes totalmente diferentes. Porém, o cliente do agronegócio também compra informática, né? Mas enfim, a sociedade em si, ela, no caso, a população de Marabá, nos aceitou, né? Viu o nosso trabalho e aí deu essa oportunidade de a gente abrir. Quando eu decidi abrir um novo negócio, a gente estava com a decisão, estava com capital, estava com a disponibilidade, porque a Intercom, a gente conseguiu consolidar ela, né? Chegar no momento que... Isso não de perfeição, porque até hoje a gente tem que melhorar cada vez mais, tem sempre algo para melhorar. Mas chegamos numa zona de conforto. Eu cheguei, Emerson, numa zona de conforto que estava muito fácil, né? Muito fácil que eu falo na questão de trabalho, porque já estava definido, as rotinas de todo mundo. Tinha compras, tinha gerente de assistência, no caso, tem um sócio na assistência, que é o Alessandro, né? Já tinha uma turma bem equipada dentro da empresa, na loja. Enfim, a empresa estava andando sozinha. Então, assim, eu, muito novo, né? Estava com gás todo. Bravo ainda, né? A intenção era ir ou para o mercado do agro. Eu tinha essa ideia, ou para o mercado do agro, ou... Isso é uma dúvida que muita gente pergunta. Como que assim, informática. Aí, de repente, o cara abre uma loja de agro, que vai vender... O mercado... a gente... como é que eu posso falar? A intenção era ter um negócio realmente bastante distinto. Não que seja totalmente igualitário, porque assim, a gente ficar totalmente dependente de um setor, né? Então a intenção era para ir em um outro caminho distinto, realmente, de fato, do que a gente está, do que é a Intercom, do que é a tecnologia. Então a gente ou iria para o agro ou iria para a área de civil, de construção. Era uma das ideias, para distribuição de algum produto, alguma coisa. Mas aí a gente analisou, eu analisei, na verdade, e a gente veio para o agro. Show! Então já fica uma lição aí, eu estou aprendendo, não coloque todos os ovos em uma cesta só. Isso aí. E agora sim, vou falar aqui com o Job. Job tem uma história, depois eu quero saber como que tudo começou, você ainda vamos chegar nisso daí. Mas esse cara que está aqui do meu lado, o Job Frederico, ele hoje tem parceiros, né, como a Kepler Weber. Falei certo? Kepler Weber. Weber. Ainda estou aprendendo aqui, mas é isso. E porque você foi para a Austrália, não foi para a Alemanha. A Alemanha, essa empresa. E a Engeman, não é isso?
também. Isso, os meus principais parceiros hoje, a gente pode considerar que é a Endiman, e a Kepler Weber. E a gente tem também, hoje a LocaJob, ela tem outros parceiros, que é a Mahari, que fica em Curitiba, a Bruno Industrial fica em Campos Novos, Santa Catarina, a gente tem a Vexer, também que fica em Curitiba, a Trinity, que fica em Timbó, Santa Catarina. Então, são parceiros do qual confiaram na LocaJob para que a LocaJob pudesse criar esse grupo de conexão entre negócios e dizer que hoje a gente conecta essas empresas, todas elas. Fantástico. Ele me mostrou uma coisa que eu achei sensacional, que ele, jovem, junto com essa galera aí, ele pode falar melhor, ele criou uma patente. Pessoal, não é para qualquer um. Você, no agro, conseguir desenvolver o produto. Porque desenvolver, muita gente desenvolve, mas conseguir a patente, né? Porque às vezes já tem um produto igual, outro já fez lá no outro país, no outro... E aí, conta um pouco, Jovem, como que foi esse processo de você... Porque eu sei que depois você vai contar um pouco da sua história de vida. Tem até uma história legal aí, pessoal, que ele tinha R$20 e eu não sei qual das duas você quer contar primeiro. Essa dos R$20 para quando você entrou no negócio ou da patente. Escolhe aí. Vamos começar pelo começo, né? Contar o final da curioso, história. dos R$20. Contar o final da história, né? Isso é fácil porque o final a gente está vivendo, né? A gente não tem o final ainda, mas a gente está num presente que a gente considera que está num bom momento. Quando a gente tem que se orgulhar de falar que está num bom momento. As pessoas começam quando está um pouco melhor, dizer que está ruim. E eu acho que a gente deve sim nos orgulhar do que a gente tem feito e do que a gente passou, porque tudo que a gente passou foi aprendizado para a gente chegar e estar aqui até agora. E a minha vida foi de muito aprendizado, né? Não foi fácil estar aqui hoje, né? E estar nessa posição, e eu ainda quero melhorar muito, melhorar jovem, pessoa física mesmo, melhorar, e claro, com isso a gente vai melhorar as empresas. Mas... Conta dos R$20 aí, agora a galera tá... É o seguinte, a gente em várias etapas da vida, né? Uma dessas eu me deparei em um dia com R$20 na carteira. Que bom que eu ainda tinha 20, porque às vezes tem algumas pessoas que a gente sabe da realidade que nem esses R$20 tem. Tudo bem, eu ainda tinha uma base. Não tinha Pix, né? Na época não tinha Pix, é os R$20 na carteira e o banco, tinha dinheiro no banco ou não? Se tivesse era do banco, né? Não era negativo, né? Se colocasse lá, o banco pegava. Então, a gente vale assim ressaltar que, lógico, a gente passou dificuldade, mas a gente sempre teve um lar, teve como alimentar, então a gente precisava assim de melhorar um pouco de vida para que a gente sabia do que a gente queria. E nesse domingo, que me chamou, o Henrique sempre gosta de contar essa história, eu olhei para a minha carteira e falei, cara, eu só tenho R$20, o que eu vou fazer hoje? Um amigo me ligou, falou, vem aqui para a chácara e nós estamos fazendo um churrasco. Infelizmente, eu tenho um ciclo de amizade muito bom, independente dos momentos de alta ou baixa na minha vida, eu posso dizer que eu continuei preservando as minhas amizades, né? E eu acho muito importante a gente preservar, porque essas pessoas podem te ajudar em determinado momento que você precisar na tua vida. Amizades verdadeiras, tá? E esse amigo meu me convidou para ir para a chácara dele e tudo. Eu peguei esses R$20 e falei, rapaz, eu não vou conseguir resolver nada hoje nesse domingo. Eu vou comprar uma caixinha de cerveja e vou lá para a chácara desse amigo meu e, como se diz, amanhã a gente pensa no resto dos problemas que a gente tem e o que vai ser. E por coincidência, né, eu não acredito que na vida tem coincidência, quando você planta o bem, às vezes você vai colher o bem, né? E a gente acha que isso é coincidência, ou que é sorte. E eu acho assim que tudo está na mão de Deus e as coisas vão desenrolar a partir das suas decisões, né? E, claro, Deus não falou para eu comprar caixinha de cerveja, não é isso. Mas foi uma decisão que, ao invés de eu ficar pensando simplesmente nos meus problemas que eu tive a resolver, eu falei, eu vou me permitir estar com uma mesa de amigos. E nessa mesa de amigos, na piscina, foi quando eu conheci
O meu principal parceiro hoje, que é o Magno, que é o CEO da Engelmann, que nesse bate-papo na piscina, eu contei um pouco da minha história, o que eu estava fazendo, do momento que eu estava vivendo, e coincidiu muito com o momento dele, ele precisando de uma pessoa para fazer uma prospecção a nível Brasil. Me convidou ali naquele momento de lazer, ele me convidou para que no outro dia, na primeira horário, na segunda-feira, eu estivesse na empresa dele, para que a gente conversasse profissionalmente. E aí trocando de assunto, a agenda ficou marcada, e eu posso dizer que isso tem hoje quase 8 anos, né? Então a gente também está recente nesse mercado, ainda estou amadurecendo, mas foram 8 anos, tem sido 8 anos de muito amadurecimento. A Engelmann que me permitiu entrar no mercado do agro, me permitiu aprender. Eu também nunca tinha sido do agro, né? Na minha formação eu sou administrador, venho de uma caminhada longa que posso daqui a pouco compartilhar um pouco, mas o que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente, olhando só para o problema, a gente não consegue ver solução. O Job está sendo assim, ele está falando com as palavras bonitas, mas você sabe quando o cara está lascado? Quando o cara, assim, ele está devendo no banco, ele trabalhava na prefeitura, olha as ideias, né? O cara foi empreendedor nato, foi trabalhar na prefeitura. Aquele dia assim, o cara, amanhã eu não sei nem o que eu vou fazer da minha vida. E aí, ele falou que é Deus, né? Ele foi convidado, e do dia para a noite, acho que o Magno nem sabe não sei se sabe essa parte, ele recebeu uma proposta de emprego, e na época foi um valor significativo que resolveu a vida dele. O Magno sabe, porque isso vai de encontro por quem de Marabá. A decisão era, o Jober vai para Marabá ou o Jober continua em Patos de Minas. Eu ainda morava em Minas Gerais, tentando por Patos, vamos dizer assim. Então, e o Magno falou, não, você não vai para Marabá. Eu preciso de uma pessoa igual você para fazer esse trabalho. Assim, claro, gente, eu tinha acabado de ser, né, por um período, diretor de indústria, comércio e serviço na prefeitura. Pô, mas como é que o diretor, né, acaba tendo R$20 a cada... Gente, a vida não é diferente, a vida é igual para todos. Todo mundo vai passar com dificuldade, né? A gente tinha tentado alguns outros negócios e naquele momento não tinha dado certo e a gente estava tentando reerguer novamente, vamos dizer assim. Felizmente, a gente conseguiu, a gente passou muito tempo tentando essa oportunidade e acabou conseguindo. E assim, esse momento que ele falou às vezes, de dificuldade, tipo assim, se na primeira dificuldade a gente desistir, né? Porque com os momentos que na Intercom, muitas dificuldades que eu passei que, enfim, só Deus sabe. É mais fácil querer jogar a toalha. Vou fazer assim. Mas assim, eu falo assim, só Deus sabe, mas em momento nenhum, nos momentos de dificuldade, no momento que tinha um compromisso para fazer, para pagar, mas em momento nenhum eu vi aquilo ali como dificuldade, né? A gente busca uma solução, buscar um meio de resolver, mas sempre com o autoestima lá em cima. Então, assim, uma das coisas que Deus, que eu tenho muito que agradecer é justamente a autoestima. É muito difícil eu me curvar para algum problema. Cara, eu acho que isso é do empreendedor. Gente, eu vou destacando aqui, porque acho que o cara que tem que assistir ele tem que estar anotando. Porque assim, o Jovem e o Emerson acabaram de falar aqui. Primeiro, todos vão ter problema. Concordo? Concordo. Tem problema? Não abaixa a cabeça. A gente fica mal em algum momento, fica, mas assim, sempre tem a autoestima elevada e entenda que Deus vai resolver todos os problemas que tem como resolver. Deus vai te direcionar no caminho. Né? Ele não vai resolver, ele vai te buscar, vai te direcionar no caminho. Mas depois eu quero que o Emerson conta. Eu só quero saber essa história da patente, que a pergunta foi essa. Aí contou a história dos R$20, depois eu quero saber do Emerson. Eu tenho uma curiosidade. No caso, sobre a tua parceria. Falando que a comida chegou, daqui a pouco nós vamos comer aí, galera. Ó.
Gostei dessa parte. Todo lucro, hein? Todo lucro vai mandar uma comidinha pra nós. Opa, bom demais. Fala aí, Anderson. Já para um gancho aí em relação à primeira, que é dos R$20, essa parceria que você fez, essa empresa, ela é Engeman. Ela é uma empresa de... A Engeman hoje, ela fabrica equipamentos para o agronegócio, né? Então, hoje, para que você possa secar o grão, precisa passar pelo secador, né? E aí a gente volta lá na Kepler, né, que é o principal parceiro hoje, ou outras, né, que vocês conhecem, a Comil, a Pagé, a AGI, a GSI. Então, todas essas são fabricantes de secador. Para que o secador funcione, ele precisa de ter uma energia térmica. Essa energia térmica ou vai ser gerada por uma fornalha convencional ou por equipamentos que a Engeman fabrica, que é o trocador de calor com a caldeira a vapor. Ou ele é fabricante de um dos componentes do sistema de armazenamento. Justamente, por isso que eu falo que a gente participa do processo. Né? Então, sempre que vocês observarem ali na rodovia que existe um silo e um secador, vai ter que ter uma fornalha. Essa fornalha pode ser da Engeman, principalmente quando for o Kepler Weber, a gente está com uma parceria, e aí a gente vai falar um pouco do que a gente conseguiu. Há 4 anos a gente foi convidado pela Kepler para desenvolver um produto novo, que é carinhosamente chamado de queimador de cavaco, mas é um gerador modular a cavaco. Ele gera gás quente. Então, assim, o que é o gás quente? Né? Eu não vou ficar entrando nos termos técnicos, porque eu acho confuso. Nada mais é do que o calor necessário para tirar a umidade do grão. Quando a gente colhe o grão vem com determinada umidade da lavoura. Né? E para armazenar esse grão, ele precisa ser armazenado no silo, né, com uma umidade padrão para que aquele grão possa ficar armazenado. Então a gente tem que tirar a umidade de 22 para 14, exemplo. Tá? E o que tira essa umidade é o secador de grãos, né, que ele vai jogar calor naquele grão e vai tirar a água dele. Vamos dizer. Então, essa empresa, que é o principal parceiro da Locajob, ela é fabricante desses equipamentos, desenvolve esses projetos e desenvolveu junto com a Kepler um produto. Então a Locajob hoje também é uma empresa de engenharia. A Locajob faz a conexão dessas empresas. Tá. Né? Hoje é como se a gente pegasse a Engeman junto com a Kepler e falasse, os clientes precisam desse tipo de solução. Né? Porque antes eu fazia só a parte de prospecção de negócio, que é de ir atrás de negócio para vender. E durante um bom tempo eu fiz isso. Depois a gente passou a ser vendedor, que é, além de prospectar, vender esses negócios e tudo. E hoje a gente entendeu que o processo nosso é muito além do que esses dois negócios, e sim de identificar as necessidades e as dores do mercado, né, dessas empresas e unir empresas para resolver essas dores. Né? Então, diante desse cenário, a Kepler foi para o mercado para buscar um parceiro para desenvolver novos equipamentos. E a gente acabou, através da Engeman, sendo selecionado para ser o parceiro Kepler. Então, hoje a gente tem um contrato de exclusividade junto com a Kepler Weber. Kepler Weber, só abrindo parênteses, é uma empresa multinacional, de capital aberto na bolsa, com faturamento gigantesco, e ela tem 40% de share do mercado. Então, é a líder de mercado, e nada melhor do que você ter parceiros desse porte, né, que possam testar os seus produtos e validar. Isso foi o que aconteceu. Nós em Engeman, fomos validados via Kepler, né, por toda a auditoria, toda a parte jurídica, desenvolvemos o projeto em conjunto e validou isso em campo. A partir do momento que validou, lançou-se o produto, junto com um pedido de patente. Esse pedido de patente, para quem não tem muita familiaridade, é um processo extremamente burocrático. Ele tem uma consulta nacional e internacional para saber se você tem um produto que já existe ou se você realmente está participando de um processo de invenção. E o processo nosso foi considerado processo de invenção, patenteável, e é o caminho que a gente está seguindo. E felizmente a gente começou a colher. Hoje a gente já tem desses projetos, 20 projetos implantados em parceria com a Kepler Weber. E é só o começo de uma parceria entre essas empresas todas. Presta atenção no que ele falou, desculpa te cortar. Porque assim, fez a patente, fizeram a patente, já tem 20
Funcionando, rodando. Né? Então, gente, olha só, né? Isso levou quanto tempo? Isso. Acelerado. Eu gosto disso. Esse processo. 4 anos. Muito tempo. 4 anos, 2 anos de projeto piloto. A gente fez 2 projetos piloto, que é ir lá, instalar o equipamento. Voltando ao começo da história, o equipamento custa R$1 milhão, mais barato. Então, todo mundo bancou essa história de R$1 milhão para que fosse lá, fosse validado, para depois vender no mercado. Só um detalhe aí, pessoal. Esse equipamento é um dos que fazem parte do sistema de armazenagem. Claro. Então, ele falou em R$1 milhão, é um dos equipamentos. Esses projetos de Só para o armazenagem. pessoal ter noção, aquele negócio que a gente vê lá, porque assim, vocês já estão mais acostumados, mas tem gente que está assistindo a gente, quando você vê um silo lá no meio do mato, no meio da lavoura, gigantesco, vamos falar completo, quanto que custa na média? De 10 a 50 milhões. Dependendo da capacidade. Dependendo da capacidade do projeto. Do projeto, porque ele é infinito, na verdade. Porque a pessoa pode fazer um do lado, mas assim, existe um limitante que é a produção. Então, vou ter muita capacidade se eu não tenho um produto para Mas fazer. curiosidade, aquilo lá que a gente vê ainda tem para baixo do solo. Tem Ontem nós tivemos a oportunidade de conhecer para baixo do solo, né? Você teve, alguns né? investimentos, igual nós estávamos conversando ontem, sobre esse sistema de armazenagem. O que vai para baixo do solo geralmente é 1 para 1. O que você gasta em cima, você gasta. Se gasta 5 milhões que você está vendo, tem 5 milhões enterrados. Isso. muito bom. Mas assim, alguém paga essa conta. Né? Ninguém está fazendo projeto aqui sem viabilidade financeira. Se existe investimento, se o governo aposta, se tem linhas de financiamento, se o produtor acredita, se as cooperativas acreditam, é porque existe uma demanda. E essa demanda é nossa, é minha, é sua, porque nós estamos falando em alimentação das pessoas. Por isso que o tema, às vezes, desse podcast foi, eles ajudam a alimentar a população. Sim, nós, com a nossa humildade, né, de contribuição, da 00 lá de contribuição, a gente contribui para que, de alguma forma, o arroz, a soja, o milho, toda a parte de frango, suíno, peixe, tudo isso chega na mesa do consumidor de uma forma que esses projetos que a gente está participando, a gente está melhorando a qualidade desse grão na secagem, não contaminando. Então, existe um processo aí que depois eu posso falar um pouquinho também. Pronto, falando em ajudar as pessoas, ajudar a alimentar, mas eu queria saber do Emerson, porque além da Intercom, que é a de informática, eu mandar um abraço para a Eunice, né? Que ela, Eunice e Alessandro. A Alice e o Alessandro são super gente boas, e eles que tocam a Isso. Conta um pouco, duas coisas. A primeira pergunta, quantos funcionários no total você tem hoje? Acho que nada, juntando as duas empresas. Uns 100, direto. 100 funcionários, direto. Então, gente... 90. Vamos pôr 100. São 100 famílias... Direto, né? Fora os indiretos. Que a gente tem muito prestador de serviço, quando se fala da Intergrãos, tem a frota nossa, mas tem muitos terceiros que dependem da gente, a frota terceira, tem os caminhões, os agregados, tem os prestadores de serviço de modo geral, enfim. Eu quero saber agora, Emerson, assim, aquela pessoa que está nos assistindo, que tem aquela veia empreendedora. Conta a sua história, assim, como que você começou, você veio parar em Marabá, você estava contando um pouquinho, que é muito interessante, gente, é muito interessante. Mas é para contar igual os bastidores. Não, eu vou tentar dar uma resumida, porque... Cadê a comida, pessoal? Diz que o Tony Lu quer chegar aí, beleza, então vamos ver se vai lá. Aí a gente... Agradecer, antes do Emerson responder essa pergunta, agradecer o Tony Lucro, que é nosso parceiro, e que sempre manda aí uma comida. Olha aí, chegou. Tirar minha atenção aqui agora. Mas é pra você contar a história mais Viu, Emerson? Eu já vi alguns podcasts. Que bom que você vai começar a contar a história. Eu vou participar daqui da parte. Eu vou fazer a minha parte de contribuição, né, de alimentar. Mas vamos lá. Acho que dá pra ir seguindo enquanto eles... Deixa só a galera, que senão a câmera não te pega ali, tá? Aí, tá esticado. Tem o close aí no homem aqui. Eu vou tentar dar um breve resumo,
Pode. Pode. É tudo junto e misturado. O convidado primeiro, eu tô sem educação. Não, moço. É uma baixaria. O homem é do agro, mas É. é um cavalheiro. Eu vou falar. É interessante essa questão da história, porque, igual a gente vem conversando, muita gente tem muitas pessoas que veem com bons olhos, outras pessoas veem com maus olhos, às vezes um crescimento da forma como a gente vem vindo, né? Somente falando, se a gente for falar também da Intercom, a Intercom também não, vamos dizer, ela cresceu rápido também. Então, já é do meu perfil, eu sou um cara muito acelerado, gosto das coisas assim, extremamente. Às vezes até peco nisso, porque Mas às vezes... não, peraí. Conta aí, tipo assim, você começou trabalhando pros outros. Isso. Conta assim, porque senão o cara acha que não. Ele veio de família rica. Não. Conta... Nada que a gente conquistou hoje foi herdado. Tem alguém por trás, um testa de ferro, não tem. Não tem nenhum testa de ferro. Não tem. Fui trabalhando, acordando cedo e trabalhando com humildade. O fator gostar de trabalhar. Então, assim, tudo começou, eu não falei, poucos sabem, mas a minha família sabe, mas a gente passou muita dificuldade. Na verdade, a gente vinha, meu pai de criação era empresário lá em Araguaína, em Tocantins. A gente tinha uma vida boa, estável, boa assim, falando nunca passamos necessidade, né? Porém, houve um momento da nossa trajetória que a empresa do meu pai de criação começou a ter dificuldades e aí separou da família, enfim. E aí a gente passou um momento da vida. A minha mãe, que é a Rita, né? Minha mãe de criação, ela tinha uma chácara e aí nesse momento de dificuldade saiu a ideia dela de montar um balneário lá em Araguaína, que chama-se Chácara Santa Rita. E lá foi onde tudo começou no empreendedorismo. Alô, galera do balneário aí, um abraço. Um abraço aí, não, mas já tá fechado. A minha mãe tá no céu, né? Então, e hoje enfim. Tudo começou o meu empreendedorismo com a minha mãe, né? Trabalhando com minha mãe, vendendo espetinho, lá na chácara. Vendendo. Tinha música ao vivo e tal, e era uma forma de tentar. Minha mãe tinha um balneário, gostava de fazer comida e tal. E isso foi uma forma. E eu, dia de domingo, era só dia de domingo, eu assava espetinho. Durante sexta e sábado, eu espetava os espetinhos. E domingo vendia 200, 300 espetinhos, vendia R$1,50, R$2, 200 vezes 2, 400, ganhava, tinha uma margem de 30%, 40%, ganhava, que na época, eu ganhava mais do que um salário mínimo vendendo espetinho. Né? E isso trabalhando 4 vezes na semana. Quase ninguém sabe isso aqui. Mas pouco sabe, mas... Minha família, porque tem muita gente que vê, não, tá mentindo. Então, assim, são coisas só que minha família sabe. Se você perguntar qualquer, mas começou realmente de fato. Então, assim, eu estudava em colégio particular, no melhor colégio de Araguaína, Colégio Santa Cruz. Uma das melhores escolas que eu já, enfim, acho que uma das coisas que eu aprendi. E eu vivi vendo os outros tendo as coisas boas. E eu não podendo comprar um tênisão da Nike Shox na época, lá, que era 4 molas e tal. Mas a forma como eu tinha para poder gostar, usufruir, às vezes, de ter alguma coisa boa, então poder ir em uma festa, em alguma coisa, em algum local que eu quisesse, era trabalhando, porque não tinha dinheiro que meu pai não ia me dar esse dinheiro. E você tinha quantos anos? Uns 15, 16. Desde os 15 anos você já era empreendedor. Desde os 15 anos. Aí, então, assim, o empreendedorismo começou lá. Aí, beleza, cresci, terminei o ensino médio, e o meu pai, o biológico, ele separou da minha mãe biológica, ela com, acho que talvez eu tinha 1 ano. E ele veio para o Pará, começou a trabalhar no Pará. E aí eu descobri aquele menino ali curioso, sempre querendo mais, e o pai daqui, o biológico, disse que estava trabalhando, disse que ia pagar a minha faculdade aqui na Marabá, e disse que ia me ensinar a trabalhar, ia botar para trabalhar, que eu ia ajudar a tocar o negócio dele. E aí eu vim nessa prospecção. Só que não deu certo os negócios com meu pai.
Quanto tempo você trabalhou com seu pai? Talvez uns 3 meses. 3 meses. Ele tinha posto de combustível em algumas vilas Mas aí. isso já era em Marabá, né? Já era em Marabá. Só que os postos, eu ficava em Marabá como se fosse ia para banco, ia resolver problema de carregamento de caminhão, de combustível. Só que não deu certo. Aí saí, terminei a negócio, mas fiquei em Marabá. Em vez de voltar para Araguaína, eu fiquei em Marabá. Poderia ter voltado para minha família lá, com o meu berço, né? Enfim. Mas fiquei em Marabá. E aí eu arrumei soltei currículo na cidade toda, nas lojas de informática, porque quando eu trabalhava lá em Araguaína, por mais que eu assava espetinho, mas eu fazia um curso de informática e eu sempre gostei da tecnologia. Curso de manutenção de computador. Então, assim, desde os 15, além de eu trabalhar dias de domingo, eu também fazia bicos durante a semana para numa loja de um tio, numa casa de uma tia, dava curso de informática para um É um parente. fator de sucesso para quem quiser anotar. Porque tem gente que vai falar, tô ganhando dinheiro com espetinho e fica só no espetinho. Só no lugar, então, ó. Isso é importante. O negócio distinto já começou Porque desde você cedo. fala assim, porque às vezes a pessoa começa a ganhar dinheiro e ela esquece de estudar. Isso. Então, ó, o Emerson falou aqui, ele começou com espetinho, mas ao mesmo tempo ele estava fazendo Fiz curso de informática. E fazendo trabalho autônomo para um, para outro, dando aula de informática para meus primos, ganhando um troquinho da minha tia, dos tios, enfim. Começou por aí, começou trabalhando para a família. Aí na família, aí você fazendo um bom trabalho, as pessoas te veem. Você está no local de trabalho, as pessoas te veem. Então aí as coisas... Vim para Marabá, né? Aí não deu certo. Soltei currículo na cidade, arrumei um emprego numa loja de informática aqui de Marabá. Inclusive, quero agradecer a oportunidade que foi a dona Raquel, que é pessoa fantástica, que na época era WR Computadores e Ponto Info. E eu aprendi algumas mais coisas lá, na verdade. Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar, na verdade, em uma empresa. Tive, ela nos deu essa oportunidade. Então eu aprendi algumas coisas lá. Já sabia e aprendi mais. Todo dia eu aprendo mais. Aí, só que eu tinha sempre meus trabalhos externos. E os meus trabalhos externos estavam ganhando cada vez mais, consumindo meu tempo e ganhando, crescendo. E aí eu decidi com 3 meses, 3 meses só, eu acho, ou 4, não lembro, saía da WR. Não, eu tenho que sair. Eu pedi para sair, não foi mandado embora, eu pedi para sair, porque não tinha mais tempo e eu vi que meu negócio ia crescer. Aí começou a Intercom. Começou a Intercom. A Intercom começou só com serviço. Ali na VP7, no ambiente. Do lado esquerdo da Grinase. Hoje nós estamos do lado direito. Aquele ambiente lá só tinha mais ou menos 5 por 10. Uma loja pequena. Não dá nem 10, não. Era muito pequeno. Não dá nem 50 metros. Daria uns 30, 40 metros quadrados. No máximo. Começamos com o serviço. Aí, tá. E aí, o dinheiro para montar uma loja. Tem que ter dinheiro. Então, assim, gente, não tem segredo. A gente precisa de parceiros. Hoje, até hoje ainda, eu tenho alguns parceiros que é o Vasa, é o Banco do Brasil. Banco do Brasil não. Você foi. Isso. Senão você vai pular muita etapa aí. Você foi lá abrir a loja da Intercom. Qual parceiro foi seu? Não, o parceiro nosso, igual eu tô falando, eu abri como serviço. A única coisa que quando eu abri, até eu fiz um empréstimo de R$3.000 com meu tio, porque minha única preocupação, porque o funcionário só era eu e tinha um outro colega que eu contratei, né? Mas a minha única preocupação era pagar os aluguéis. Então eu pedi R$3.000 o meu tio, Edson, que eu também considero como um pai, e ele me emprestou esses R$3.000 e para eu poder pagar uns 3 ou 4 meses de aluguel, porque a minha preocupação era não dar conta de pagar o aluguel. Olha só, pessoal. Aí eu peguei esse dinheiro com meu tio, dei um cheque para ele, falei, não tio, ele não queria o cheque, mas eu dei um cheque. E outra coisa, curiosidade, eu abri minha conta foi no Bradesco, eu tinha 18 anos. No dia que eu fiz 18 anos, foi 2 coisas que eu fiz, foi tirar minha habilitação e abrir uma conta no banco. Então eu dei um talão de cheque com 19 anos, eu dei um cheque pro meu tio, e ele não queria o cheque para pagar esses aluguéis. E aí começou. Paguei ele, com 2 meses, já devolvi o dinheiro para ele logo. E aí só o serviço não dava. Eu tenho que mexer, tinha que abrir, eu precisava de produtos para poder dar manutenção. Então,
em vez de comprar em outras lojas, né? Não, eu vou agregar aqui no meu negócio. Aí, com 2018, eu toda hora confundo, passa tão rápido. 2009. Em 2010, de 2008 para 2010, eu consegui meu primeiro empréstimo. Eu tinha 19 anos. Foi no Banco do Brasil, R$18 mil. Esses R$18 mil é o meu investimento lá atrás, que é o que tem hoje. Eu comecei, na verdade, a compra e venda de produtos, eu comecei com serviço. Só que o serviço depende... É só você. Isso. Você tem que estar ali o tempo trabalhando. Por mais que eu contratei pessoas, hoje, mano, nós temos um corpo técnico de técnicos que trabalham, aí quase 15 pessoas, né? Na Intercom. Mas no início é só serviço, só você e outro ali, então. Aí eu comprei, fiz esse capital de giro. Aí, comprando, vendendo, e nunca luxando, e nunca... Essa parte aí. Quando você fala nunca luxando, dá aí uma dica pra galera. Porque assim, no momento, no Presta início, atenção, não tem como você tirar ali o dinheiro para poder comprar uma picanha, para poder, entendeu? Não dá pra você esnobar. Eu quero, tipo, e assim, mas eu preciso fazer isso para me mostrar para a sociedade. Você acaba, isso acaba se refletindo mal, porque você mostra uma coisa que você não é para a sociedade. Então, assim, até hoje, eu também, assim, não que sou contra a vaidade, de forma alguma, eu gosto do que é bom. Só que, assim, eu nunca tive essa... já vou comprar um melhor carro, já vou fazer um financiamento de uma casa, não. No início foi tudo muito difícil. Morei de kitnet aí uns 5, 6 anos, sozinho. Você tinha carro quando chegou aqui? Não. Tinha uma Bros. Eu tinha um consórcio de uma Bros. Aí eu contemplei ela aqui. Aí da Bros virou um Fit 1 2 portas, 100A. Né? 100A em Marabá. 100A em Marabá. Marabá. Mas era feliz. O Thiago ali fez até uma cara ali, uma careta ali. Feliz. O Thiago tá ali nos bastidores. Tem foto até hoje. Agradecer a galera dos bastidores aí, ó. Depois eu mando a foto. E o Thiago hoje. Valeu, galera. Então começou assim, comprando e vendendo. Aí logo aumentamos a Intercom, mudamos ela, não dá nem 10 metros do local que é hoje, para um outro ponto maior, ampliamos, compramos, fiz outros compromissos para poder fazer um aporte maior na empresa, para poder conseguir comprar mais produtos. E fomos, como eu falei no início, trabalhando com qualidade, entregando resultado, com responsabilidade com o cliente, com os fornecedores, com a sociedade em geral, né? Porque não é só o cliente, né? A gente tem que prezar o fornecedor também. Então é um fator muito importante. Sem poder comprar, você não consegue vender. Eu queria assim, que você resumisse tudo que você falou aí. Eu vou até perguntar pro Job, porque o Job, quem está escutando, da história do Emerson, Job, que ele está contando, consegue resumir em 2, 3 palavras para quem está assistindo a gente, assim, tudo que ele falou, assim, o que ele fez? Tipo, credibilidade, palavras que você pescou aí do que ele falou. A primeira coisa que a gente tem que fazer é honrar com os nossos compromissos. Honrar com os compromissos, desde o primeiro momento que você se propôs a pegar o dinheiro emprestado com o seu tio, e naquele momento você já deu um cheque de garantia, significa que você tinha boa intenção. Justamente. Né? O começo, gente, é muito importante. Né? Que esse começo é que ele vai te balizar pro resto da sua vida. Né? Se você errou nesse começo ou pecou com alguém, existem 2 formas que a gente paga dívida na vida. Uma é pagando e a outra é dando satisfação. Então, assim, se você se apertou, se enrolou, que pode acontecer, primeira coisa, você tem que dar satisfação. Né? Então vai lá, olha, eu não consigo te pagar hoje. Houve momentos mas eu me antecipava. Doutor, é o seguinte, vai acontecer isso, eu me antecipava que eu ainda, com o fornecedor, aconteceu em alguns casos. Então, assim, se você hoje está nessa situação, e a gente sabe, a gente vem de um momento de pandemia, para muita gente isso causou grandes transtornos, cara, isso não é vergonha. Continue lutando, continue atrás do seu propósito, mas dê satisfação para as pessoas que você às vezes deixou de cumprir seus compromissos. Se não conseguir cumprir, dê satisfação. Isso. Importantíssimo.
Credibilidade. Antes, não depois. Não, isso vai gerar credibilidade. Né? Vai. Isso vai gerar a sua credibilidade. E aí, daí em diante, é natural o processo. É Né? natural. Aí permitiu ele que fosse ao banco, né, pegasse um novo empréstimo. Ele falou, olha, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, eu vou cumprir com o meu compromisso. Então, assim, e isso a gente tem que ter propósito de vida. Né? Propósito de vida é, olha, eu não tenho condição, eu sei que eu vou arriscar, né, porque o que você fez foi um risco, né? Mas você se propôs a ir de passos, né? Por mais que é muito rápido o que você sempre fez, mas como você me perguntou, Henrique, eu vejo assim que foi de uma forma responsável. E se não tivesse dado certo, também acredito que você terminaria com responsabilidade. Que é do jeito que é o que eu estou falando. A gente tem que dar satisfação para as coisas que não dão certo também. Outra coisa que eu gostei que ele falou, reforçar, ele falou, não luxei. Claro, Porque quem gasta no mais início do não que dá. ganha, Isso. acaba... Vai chegar o momento que você vai poder, entendeu? Usufruir mais do que você... Mas no início não dá. Você tem que realmente Você demorou resumir. quanto tempo para construir, para ter uma casa própria? Então, uns 5 anos. 5 Depois anos, eu acho que no 4º ano, 5º ano. Bacana. Eu vou deixar você comer, porque você falou muito. Eu sei que você gosta de comer um pouquinho. E aí você vou dar a oportunidade aí, você fica esperando. Para finalizar a história, né? Então vai. Eu Vou perguntar mais, calma. Você que eu quero. Não, pois não, tu pode Se dar você essa conta tudo pausa. aí, ninguém assiste Tu mais. pode dar a pausa e continuar, mas aí eu continuo Mas depois. Aí eu parei, no caso, na Intercom. Não, mas eu vou te perguntar daí, Tá. calma. E aí a gente vai falar sobre essa transição, como foi. Isso. muito É importante. para as pessoas ficarem curiosas e ficarem assistindo Isso, a gente. Eu quero agora ter o jovem, sei algumas histórias dele. Ele tem muita história, mas vamos lá. Ele já trabalhou com eventos, é isso, jovem? Sim. E, por exemplo, eu sei que o ex-sócio dele hoje é empresário do Lucas Luco, do Marco Bellucci e mais uma galera aí de cantores. Israel Rodolfo, que agora está estourado né? aí. Que foi o Big Brother. E a vida, né, como os dois falam, Deus vai levando a gente. Jovem, conta um pouco de tudo isso, que você trabalhava com eventos. Né? Conta um pouco da sua história de vida aí, dessa parte. Olha, eu vou contar parte dela. Porque parte dela eu ainda vou contar num outro momento da minha vida. Então, assim, de 20 anos para frente eu vou contar. Na minha infância eu vou contar. Quando eu tiver em outro momento da minha vida, prometi que eu vou contar ela para incentivar outras pessoas. Mas eu sempre tive boas oportunidades de trabalho. Eu comecei a trabalhar em um banco, o Banco Benj, lá em Berlândia. Na época era Benj, depois virou Itaú. Então, eu consegui essa vaga, depois fui para o Sebrae. No Sebrae, eu era estagiário, né? Então, a gente aprendeu ali no Sebrae, logo no começo, internet. Então, hoje eu tenho 42 anos, então eu tenho um pouco mais de história e de tempo para contar. Então a gente estava no começo de internet e tudo, e-mail, né, começando tudo isso, e o Sebrae tinha um processo de ajudar as empresas a abrir as empresas. Abrir empresa, crédito de empresa. Então aquela sementinha de estagiário para mim, ela foi bastante importante na minha vida empreendedora do longo prazo. De lá eu mudei para Belo Horizonte com 22 anos, fui trabalhar no financeiro da Maxitel. Vocês não vão conhecer Maxitel, mas vocês conhecem a TIM. Então a TIM comprou a Maxitel, eu trabalhava como auxiliar financeiro, fazia faculdade à noite em Belo Horizonte, então o dia era esse, né? A gente nunca teve muito luxo, a gente teve sempre que trabalhar para pagar a faculdade, os nossos pais, de uma forma assim, simples, né? Mas nunca nos deixou faltar nada, mas a gente tinha que correr atrás. O Henrique é meu irmão, então assim, parte dessas histórias ele conhece, sabe? Ele seguia um caminho, eu segui outro e tal. E aí, assim, nós, daí em diante, em Belo Horizonte, eu fui trabalhar numa campanha, fui convidado para trabalhar numa campanha política de um governador. Não vou citar nome para preservar aqui os lados partidários de cada um, que não é esse o objetivo. Então foi a primeira vez que eu fui coordenar alguma equipe. E
Equipe, eu tinha lá uma equipe de segurança, na época eu podia montar rua de brinquedos. Podia ter evento, então eu tinha uma banda, uma equipe de segurança, um brinquedo, tinha a Câmara de Vereadores, que tinha que tratar com eles, de cada cidade que a gente ia, tinha os deputados, tinha o governador que ia chegar. Então, foi a minha primeira experiência de coordenação de algum tipo de equipe, de evento. E de aí em diante, o que aconteceu? Esse trabalho que eu realizei foi visto de uma forma positiva e eu fui convidado para voltar para a minha cidade natal e abrir uma empresa de eventos, né, que é o meu grande amigo Rodrigo Bissa, que hoje é essa pessoa que hoje está no mercado nacional, é uma pessoa bastante conhecida e eu tenho a honra de falar que eu sou amigo, padrinho, então é uma pessoa que, apesar de não ser mais sócio, nós cultivamos a nossa amizade, que é muito difícil isso acontecer, terminar na sociedade. Pessoal, o Emerson deve concordar, o Jober terminou a sociedade e hoje ele está aqui falando que ele é amigo do Bissa, né, que é essa pessoa. Então, é difícil que o Jober vai conter, Jober, como é que é? Terminar uma sociedade, às vezes, ela não é tão tranquilo, né? Se está terminando é porque é algum motivo. Felizmente, o nosso foi por motivos de decisão de cada um. Eu queria seguir uma trilha, ele queria seguir outra, e assim foi feito. E nesse momento, eu me vi na veia empreendedora novamente. Falei, cara, eu preciso de abrir alguma coisa, eu preciso de me posicionar novamente no mercado. Apesar de ter ficado 10 anos no segmento de eventos, e aí a gente fez shows, a gente tinha também um braço da empresa que fazia formaturas, então eu falo o seguinte, quem trabalha no ramo de evento, ela sai dali pronta para trabalhar em qualquer outra área, porque ela participa de vários processos, entendeu? Do mercado, por um todo. E se você é um bom produtor de eventos e com credibilidade, ele vai gerar o que o Emerson falou, que é gerar uma credibilidade local, né? Uhum. Então a gente felizmente fez isso, a gente saiu no auge da empresa, né? A empresa estava em constante crescimento, e eu comecei a buscar oportunidades, né? E essas oportunidades me levaram na decisão de montar a Chili Beans na minha região. Falei, olha, eu acho que isso aqui é um negócio que pode dar certo. E fui lá em São Paulo, né? A gente mora em Minas Gerais, então saí de lá para ir em São Paulo, não era novo, praticamente sem carro, sem dinheiro e tudo, mas com a energia, né? A gente sempre tem uma energia muito... quando a gente quer e está novo e quer se desenrolar, a gente tem uma energia que é contagiante. Onde que a gente... Parece que todas as portas vão se abrir, você não vai ter dificuldade, você vai conseguir chegar. E eu simplesmente saí, bati lá na porta da Chili Beans, já estava com a reunião agendada, fui muito bem recebido e tudo. Mas a única coisa que eu tinha era uma boa vontade, uma boa conversa, com boas intenções. Então, naquele processo, a Chili Beans ainda estava no processo de expansão a nível das capitais ainda, né, irmão? Não tinha expandido, não tinha em todas as cidades as lojas, então eles falaram, infelizmente, você é um excelente proposto de franquia para ser franquia, mas a gente tem que respeitar nosso plano de expansão. Voltei para Minas e comecei a ver a segunda opção. E a segunda opção da minha lista era a Triton. E aí eu vou pular um pouquinho da etapa, não ficar muito longo. Nós conseguimos a parceria com a Triton, abrimos 2 lojas na cidade de Patos de Minas e começou o desejo de fazer uma expansão maior, né? Que a gente precisa crescer, esse negócio assim e tal. E na época a gente não pensava muito na organização, pensava mais na oportunidade. Eu pensava o seguinte, se eu estou faturando isso aqui com a loja, com 10, com 15, com 20, eu vou ter um faturamento maior, eu vou ter uma forma de capitalizar maior. Ao contrário do meu irmão, eu tinha uma dificuldade organizacional administrativa, né? Que é hoje a diferença dele hoje, com o sucesso que hoje tem as lojas, eu acredito que possa ser um diferencial. Mas aí sim a gente começa a falar de Marabá, que aí o meu irmão já morava em Marabá, a nossa amiga Aymar passava na porta das minhas lojas em Patos, falava, Jober, você tem que ir lá em Marabá, você tem que conhecer Marabá. E a Aymar, todas as vezes que ela passava por Minas, ela
Jober, vai em Marabá. Jober, vai em Marabá. Ela convenceu primeiro meu irmão de vir para cá. Meu irmão veio a trabalho no segmento dele, que foi hotelaria, né? E acabou ficando na região. Mas coincidiu de... Quando eu falei, não, eu vou conhecer Marabá. E aí, quando eu cheguei aqui, a vida é feita de decisões, né? E a decisão era, nesse mesmo dia que eu cheguei, meu irmão estava prestes a decidir mudar de Marabá e eu prestes a decidir abrir uma loja em Marabá. E aí o Henrique falou, ó, você vai para Marabá, você vai ficar no hotel tal, são alguns núcleos, você estuda e eu vou estudar uma outra coisa lá em Salvador, né? Em Camaçari, na Bahia. Camaçari, na Bahia. Então, ao mesmo tempo, ele estava com o plano de ir para Camaçari, uma proposta de um novo negócio, e ao mesmo tempo eu estava em Marabá, cheguei, peguei um mototáxi, só existia uma ponte aqui em Marabá, e fui conhecer a velha Marabá. Lembra que só tinha uma ponte ali? Era uma reta. Essa dica ele me deu, falou, olha, antes de mototáxi, você pegar táxi, você vai ficar na ponte, vai travar. Então, assim, a vida não é fácil, gente, entendeu? A vida é feita de decisões, e essas decisões, quando você está no meio dela, você não tem que escolher, você tem que ir lá e fazer. Eu pus uma bermuda, fui nesse mototáxi e fui olhar os pontos para abrir as lojas. Eu já sabia, eu tinha estudado, eu sabia que era, o que era o movimento, o que eram as propostas de Marabá, qual que era o desenvolvimento regional. Toda essa parte que a gente poderia ter feito antes de chegar aqui, eu já tinha feito. E claro, quando meu irmão chegou aqui, eu falei, irmão, eu escolhi 2 pontos para abrir 2 lojas. Ele falou, mas 2? Eu falei, a gente não tem grana para abrir nenhuma, como é que nós foi? Eu falei, cara, se é para ir, vamos. E eu tinha um outro plano na minha cabeça. Eu falei, se o meu irmão for para Camaçari, eu vou comprar um carro, eu vou deixar lá em Marabá, na época era muito difícil carro alugado, essas coisas. E eu vou eu vou montar isso tudo e de um mês e pouco, eu vou lá e vou fazer isso acontecer e vai dar tudo certo. A ideia é boa, né? Eu morava em Patos de Minas. Eu morava a 2.000 quilômetros daqui. E as lojas de patos abertas. Loja de patos aberta. A logística ia ser boa. Ele ia 5 horas de carro é 24 horas, mais ou menos. Se apertar. E de avião era 5 horas até Brasília e depois vai. Ô Emerson, mas você concorda comigo que quando a gente está na veia empreendedora, cara, não tem Não barreira. tem nada difícil, não. Nada difícil. Gente, 2.000 quilômetros, isso parecia ser 20 quilômetros pra gente. Entendeu? Então, assim. Ontem eu vi isso lá com o Emerson, mas depois eu vou voltar em ti, tá? Peraí. E aí a decisão de vir pra cá, quando ele chegou, ele falou, irmão, o que você viu aqui? Ele falou, esse ponto e esse ponto. Então era um ponto na velha Marabá, quem é de Marabá conhece, ao lado de uma ótica bem estruturada, já conceituada na cidade, né? Já existia a Diniz. Sim, sim. Né? E o outro ponto que não era o melhor ponto na Cidade Nova, mas era o ponto que naquele momento a gente conseguia pegar, porque os pontos na GIB, né, era caro e tava muito, muito fora da realidade dos aluguéis. Então a gente falou, não dá, beleza. Aí ele falou assim, cara, esses 2 pontos são muito, muito interessantes, muito bom, só que a gente não tem grana. Como é que era? Acho que era 3 mil reais, já tinha um ponto lá que já era 3 mil reais há 11 anos. 6 salários mínimos da velha Marabá e o outro era mais barato, porque não era no... Velha Marabá era WR, era lá perto, né? Mas aí, continua aí pra gente poder... Então, assim, a gente não tinha grana para pagar esses aluguéis, que era a sua preocupação lá atrás. E aí, eu falei, irmão, vai dar certo. Ele falou assim, então tá, eu não vou para Camaçari, não. Ele decidiu ficar aqui. Lá em Camaçari eu tinha a proposta de... O meu primo Igor, ele estava passando a dificuldade que todo empreendedor passa. Que ele não conseguia mais administrar, ele estava com mais de 10 lojas e uma fábrica. E ele bugou a cabeça dele. Ele falou, não consigo mais, vem pra cá, eu vou te dar metade de tudo. De graça. Ele falou assim, eu te dou metade de tudo. E eu só não entrei porque... eu não posso, pode contar, isso vai ficar ruim. Eu vou contar. Não precisa contar, o Santos, só conta. Não, mas não tem problema não. Eu não entrei porque ele casou com a irmã da esposa dele, era minha namorada. E
quem emprestou dinheiro foi o esposo dessa menina. Então ele ia ficar devendo dinheiro. Eu ia ficar o resto da vida. Eu falei, se eu tivesse ficado prosperado, eu ia falar assim, eu prosperei, mas quem Quem bancou a minha história foi o meu... o cara lá que namorou com a minha ex, né? Aí eu peguei, Deus sabe o que faz, né? Aí Ficou com a consciência pesada, não foi? eu falei, não, eu vou entrar no negócio. Por mais que eu ia pegar, tipo, eu ia estar pegando 500 mil, que valia muito. Imagina, 10 lojas de sorvete, mais uma fábrica de sorvete, eu estaria ganhando, sei lá, uns 500 mil, mas e tinha esse problema. Aí vai lá com a história. Mas assim, só um parênteses, assim, É história, hein? eu não convidei, Emerson, meu irmão, para participar desse processo, porque ele é meu irmão. Eu sabia do potencial que o Henrique sempre teve, né? Desde o começo, a minha confiança nele foi tremenda. Então, assim, o meu propósito de vir para Marabá, balizado nas oportunidades de Marabá, em quem era o Henrique, né? O Henrique tinha acabado de voltar da Austrália, com uma bagagem totalmente diferente da minha, né? Um conhecimento administrativo diferente do meu. E eu sempre acreditei na responsabilidade dele. Então, olha, eu sei que se eu fizer isso em Marabá, vai dar certo por todos esses motivos, né? O que a gente não tem é dinheiro para fazer isso acontecer, né? A oportunidade a gente tinha. Sempre tive bom relacionamento onde eu passei e eu tinha um excelente relacionamento na Triton, né, irmão? Assim, então a Triton virou e falou assim, Jober, eu vou aí para ver o que vocês querem fazer. Então a gente já tinha os pontos, não tinha dinheiro para pagar os aluguéis e o parceiro falou, não, eu vou. Aí o cara saiu de Belo Horizonte, veio aqui, olhou as lojas e falou, os pontos são excelentes, pode tocar o barco, que nós vamos vir, nós vamos ajudar vocês a montar, e a partir do momento que vocês abrirem as lojas, nós vamos programar o plano de pagamento que vocês vão fornecer para a gente. Então, assim, tá vendo que vocês têm que acreditar no negócio? A gente não sabia como que as coisas iam se desenrolar. Foi na doideira, né? Do dia pra noite a gente estava endividado. No início. Aí, muita gente estava, mas então foi fácil, vocês ganharam tudo. Não. Nós íamos fazer um cronograma de pagamento de tudo aquilo que a gente estava recebendo. Não, e assim, para você vendeu a ideia, né? E ninguém comprou a ideia, principalmente um cara que já tá. Sem ter. Que já tinha lá. Sem ter. Justamente, sem ter um negócio, não vou arriscar meu dinheiro aqui, que seria o outro parceiro, né? A Triton, no caso, né? A Triton? Isso, então ela acreditou em vocês, né? Aí como é que nós fizemos isso? Eu e meu irmão nós juntamos. Nós tínhamos que reformar os pontos ainda, né? Os pontos sucateados, vamos dizer assim. Isso. Nós tínhamos que praticamente montar as lojas. Então nós ficamos com a responsabilidade de montar essas lojas. E queria agradecer ao Thiago da produção, colocou aí o Sharon, achou. Vai falar, né? Mas enfim. Mas esperar vocês organizar essa parte, hein? É bom que é editado, né, pessoal? Aí pode cortar. Agora tu queimou, mas podia ter deixado. Isso aí faz parte da. Vamos lá. Pode deixar então, né? Agora Vai lá, João. Deixa. Agora queimou, viu? Bom, e aí nós então, meu irmão trabalhava em dois outros negócios, né, aqui, ele trabalhava nessa questão da consultoria e trabalhava no empório, né, irmão? É isso, né? Então, assim, e eu falei, irmão, cara, vai dar certo, acredite em mim, o negócio é assim, a Triton vai fazer isso, ela vai colocar tudo. Ele falou, você tem certeza? Você tem certeza que a Triton vai fazer isso e que isso vai tudo dar certo? Irmão, o que você tem hoje, ou o que eu tenho, é muito pior do que pode acontecer. Nós não temos muita coisa para escolher, entendeu, cara? Tem muita opção. Ou vai, cara. Ele falou, então tá bom. Então vamos. Beleza. E assim foi feito, né? A gente, a partir daquele momento, adquiriu uma dívida, né? Lógico, a partir do momento que veio todo esse material da Triton para cá e com a responsabilidade de abrir as lojas, eu fiquei, acho que durante 3, 4 meses, eu fiquei aqui na região para abrir e ele depois tocou o negócio. E a gente veio com o cronograma da Triton, depois a gente tentou empréstimo, não conseguiu, se enrolou, tudo aquilo que parecia ser lindo, maravilhoso, virou uma tempestade. Foi pegando o famoso cheque especial. No início, falar que nunca... Já pegou? Já, claro.
Pouco no ou muito? início. Cara, no início, assim, é uma das coisas que a gente, apesar de ser novo, né, a gente acha, como ele acabou de falar aqui agora, nada que tá ruim. Tipo assim, eu já vi, então, vamos arriscar. Já gostou. Só que o detalhe é o seguinte, a gente vai aprendendo a trabalhar, né? Porque Às vezes dói, né? ninguém Às nasce vezes dói. sabendo. O cara com 18 anos, quando você tinha na época? Você tem 12 anos. Já 12 tinha anos. 30, já tinha mais. 30 anos, tava na tua Então, idade. né? Justamente. Ninguém nasce sabendo. Então, falar que porque assim, o pessoal pode ouvir isso aqui, poxa, ele já pegou um cheque especial, então eu vou pegar. Não. Não é assim. Não é assim, não. Não é, gente. Eu aprendi hoje, na verdade, hoje não, há muito tempo atrás, que realmente é um negócio. Mas eu não posso falar que eu nunca usei. Eu usei. Não, falando de gestão, só para o João Isso. continuar, que é bacana essa parte. Então, a gente, né, quem está nos assistindo, primeiro, se você tem condição de não se endividar, não se endivide. Isso. Pague as coisas à vista, tente se organizar. Faça um plano de negócio. Mas né? se pegou, devolva. Pronto, aí eu. Vai, já terminei pra gente. Eu quero voltar com ela. Nós, com a maior das dificuldades, nós conseguimos, ao longo disso tudo, cumprir com os compromissos. Né? A gente, com muita dificuldade mesmo. E assim, ao ponto de nessa indecisão, se eu vim ou não para Marabá, meu irmão falou, irmão, você pode vir para Marabá, mas as lojas não conseguem pagar para 2, né? Não consegue fazer retirada para 2. E aí a gente começou a buscar oportunidades em Marabá para ter um segundo braço, Emerson, que é o que você fala, né? Então a gente tentou locadora, a gente tentou a locadora, a questão do hotel. Vendeu uniforme pra Uniforme para. É de tudo. Não, no início tem que pegar tudo. É porque assim, a dificuldade que eu estou falando, teve essa parte de poderia ter aberto um locador, a gente teve oportunidade com uma pessoa bem experiente aí, mas não tinha força, dinheiro, enfim. E Deus não quis. Não era pra ser. E vendeu um uniforme parcel, porque ele, um amigo dele. O meu amigo tem uma fábrica de uniforme anti-chamas, Fabinho da Sumpol, né? Inclusive é uma das empresas que eu ainda continuo representando até hoje, então tem 12 anos essa história, eu continuo com a empresa de uniforme. Top. Quem precisar de uniforme anti-chamas para profissional, né? É um dos poucos do Brasil que faz alguns tipos de uniforme, esse cara lá. Bom, e aí as coisas se apertaram, eu falei, irmão, é o seguinte, eu vou buscar independência para não ficar dependendo das lojas, porque eu sei que aqui não vai conseguir fazer retirada para 2. E assim foi feito. Né? O meu irmão focou nas lojas 100% do tempo, né? Focado, dedicado, e eu fui buscar novos mercados. E nessas buscas de novos mercados, eu passei por um tempo nessa prefeitura como diretor de indústria e serviço. Indico todas as pessoas que tiveram a oportunidade de trabalhar no poder público para entender a dificuldade de um gestor público. Tá? Independente aqui de política. Estou falando para conhecer a máquina tão burocrática que é. Então, nessa velocidade nossa, Emerson, eu falei, isso aqui não é para mim. Eu fiquei 1 ano, eu não conseguia fazer, né? Eu queria criar lá já existia um setor de indústria para as empresas lá, para incentivar a indústria para aquela cidade. Isso estava parado já há 8 anos, eu tentei, e nada andava. Então, quer dizer, eu falei, isso aqui não é para mim. Eu gosto de fazer as coisas acontecerem de uma forma mais rápida e que não dependa da política, né? Por mais que a gente saiba da importância da política, mas o jogo político, eu acho que os municípios, o país, ele perde muito com esse jogo político. E aí entrei com o meu pedido de exoneração, e aí sim entrei na parte do agro, que eu já contei um pouquinho para vocês, e eu acho que daí a gente dá uma continuidade. Como é que a vida é doida, né? Porque ele tem toda essa história de eventos, depois foi lá, trabalhou no poder público, né? Teve outras atividades, tinha as lojas em Minas, antes tinha as lojas em Minas, depois foi o poder público, e na hora que o negócio apertou, eu lembro que ele me ligou e falou, e aí? Eu falei,
aqui mal tá dando para mim. Se quiser vir, vem, mas já saiba que não vai ser desse jeito. Você vai ter que... A gente pode abrir outra loja Imperatriz e, se Deus quiser, dar certo lá, porque realmente não dava, né? Eu tava com a minha filha pequena, enfim. Aí, ele acabou caindo lá no agronegócio, que hoje, graças a Deus, é uma pessoa bem sucedida nesse segmento. E, então, as histórias de empreendedorismo acontecem assim, né? É uma loucura. Agora, eu lembrei de falar de poder público. Quero até agradecer o Emerson aqui pessoalmente, porque o Emerson, durante a pandemia, nós sentimos essa dificuldade. Né? Nós temos um prefeito, não sou negócio de política, mas assim, nós temos que reconhecer que nós temos um prefeito, o Tião Miranda, hoje em Marabá, que eu não tenho, eu estou aqui, o melhor prefeito que tem, a gente sou feliz com o trabalho dele. Mas mesmo assim, durante a pandemia, o Emerson foi uma pessoa importantíssima, quando estava tudo travado, aquela pressão lá com os políticos. Fecha, abre, aquela confusão toda. E até o secretário de saúde, que é um cara bom, mas chega um momento naquela pressão toda, os empresários se juntaram através da associação comercial, e o Emerson foi o que deu um pouco da solução, na busca ali de se era remédio, se era kit para ajudar na testagem, enfim. Ele correu atrás, parou tudo que ele tinha para fazer e foi atrás de ver como é que outras cidades estavam fazendo, As que estavam dando certo, por que estavam dando certo, e trouxe isso para Marabá. E aí conseguimos fazer uma reunião lá com o secretário de saúde, e aquela coisa, né? Um contribuiu, o outro contribuiu, mas o Emerson foi, né, parabéns. Eu quero até te agradecer, porque as suas atitudes ajudou muito o comércio local. Então, e também falar um pouco, né, para você continuar a sua trajetória, explicando, vamos voltar lá naquela virada da Intercom para a Intergrãos. Eu acho interessante você só falar que hoje você é pai, né, um pai de família, e até, né, se você quiser mandar um abraço para sua esposa, que é minha amiga também. Tailândia, minha Manuela, e elas que são José Manuel, são a base lá, né, um dos pilares, os principais, né. Isso, então, só ressaltando isso, porque é muito bonito quando você tem uma história de sucesso, que o cara é pai hoje, tem uma família estabilizada. Então, dizendo isso, né, agora conte mais um pouco de como foi essa transição da Intercom para Intergrãos. A Intercom, né, já, como eu falei, já tinha chegado numa zona de conforto, muito acelerado, não nego. Porém, a gente já havia construído um relacionamento, já estava fazendo um trabalho junto com o Alessandro, que hoje é meu sócio, toda a operação da Intercom. Vinha fazendo um trabalho na área de serviço, na assistência. O Alessandro, ele é de Minas, ele tinha assistência, mas decidiu voltar para Minas Gerais, ficar próximo da família. Porém, aqui a gente ficou. Só que eu sabia da competência dele, né? Já sabia do profissionalismo do Alessandro, da Eunice também. O Alessandro e a Eunice é o que estão hoje tocando na direção da Intercom de informática. Justo. Aí eu chamei ele, Alessandro, vamos... Na verdade, quando eu chamei ele, era para administrar uma loja que a gente tinha em Parauapebas, da Intercom. Só que aí, o negócio dele mesmo, principalmente na época, era realmente, de fato, era o nosso principal gargalo, era o serviço, porque consome demais o serviço, a mão de obra. Ela é totalmente dependente de pessoas, muito dependente mesmo de pessoas. Então, a gente tinha um gargalo e o Alessandro foi lá e conseguiu resolver esse gargalo, e lá ele ficou na assistência. Tá bem hoje, que eu vejo que ele tá bem feliz. Né? Tá bem feliz, graças a Deus. E aí surgiu a Intercom, logo uns 3, 4 anos depois, a Intergrãos, a oportunidade de abrir a Intergrãos. E aí a decisão, porque a Intergrãos, no início, era para mim abrir de sociedade com meu pai. O meu pai biológico aqui, porque meu pai, ele começou os negócios dele aqui, mas teve que voltar para Paraguaína, estava passando alguns momentos de dificuldade, e aí eu chamei ele para poder, vou fazer o seguinte, eu vou investir o dinheiro aqui e tal, nós vamos abrir um negócio, ou na construção, ou no agro, e aí, junto com ele, a gente decidiu pro agro.
Só que os negócios no início não deram certo, não vinham dar certo. Então, enfim, tem filhos que no negócio dá 100% para os pais, então a gente tem que respeitar. Não foi o meu caso. Mas o seu pai tentou fazer no negócio ou não? Não. Nem você também? Não, na verdade, meu pai, ele já comercializava. Ele era do comércio, mas falar que era especialista, não. Entendi. Como a gente, não. Mas tem força de vontade, trabalho e tal, mas enfim, o santo não bateu dentro do negócio, então não adianta. Então, acabou que, acho que passou no máximo 2 meses, aí a gente decidiu, não, bom que você resolve essas coisas tudo assim, né? 2 meses, 3 meses. Isso aí, só que, acelerado. Só que o detalhe, a intenção não era eu sair da Intercom, era eu investir e eu ia ajudar na gestão administrativa, né? Porque dos processos, ajudar a montar esses processos administrativos, pegar copiar e colar da Intercom, os processos administrativos da Intercom, como é que funciona uma empresa, porque a operação ela é igual, qualquer empresa é igual. Então, eu aprendi a trabalhar na Intercom, eu não sabia nada, eu só sabia comprar, vender e fazer serviço. Mas eu não entendia de negócio. Foi onde eu falei negócio do cheque especial no início. Talvez eu cometia, mas eu não cometo, não, porque a gente realmente aprendeu a trabalhar. Montando departamento, então eu fiz, a intenção era fazer, copiar e colar, só que isso leva tempo. Levar para Intergrãos. Né? A parte de gestão. De gestão. Ia levar para Intergrãos e eu ia ficar nos bastidores, cuidando das duas. Só que, com a saída do que aconteceu com meu pai, que não deu certo, eu tive que... O meu negócio estava investido. E o negócio já estava caminhando. Então, aí o que aconteceu? Eu chamei o Eunice e a Alessandra, eu disse, eu tenho que me ausentar da loja. Na verdade, já estava me ausentando demais. E aí foi a hora que eu chamei o Eunice e a Alessandra para construir uma sociedade, não só na assistência que já tinha, mas na loja. E aí... Só um parênteses. Isso é importante, gente. Na vida, as decisões, né? Uhum. Você tem que contemplar parceiros. Isso. Ninguém faz nada sozinho. Tá? Não adianta querer abraçar o mundo se você não tem colaboradores que estão com você, né? Se você não tem bons sócios, né? Verdade. Porque você é um só. Uhum. Né? E quando você não tem estrutura tem financeira para bancar a história, você tem que ter os parceiros que podem te ajudar. Dividir para multiplicar. Isso. Aí a Alessandra Eunice foi como fosse... como é que posso falar? Foi um negócio assim muito bom. Caiu como valor para mim e para eles, né? Sim. A gente sabe disso, vocês conhecem eles, e a gente sabe que como realmente é um negócio contagiante, a gestão da empresa, graças a Deus, está muito bem em relação tanto gestão, falando financeiramente, como também energia. Com a sociedade, a prestação de serviço, então nada, na verdade, só melhorou. Eu estava corrigindo ontem, da Principal BB, e ele estava comentando isso. Cara, como que no ramo de informática, que é um ramo tão difícil, principalmente de loja física, porque hoje o cara olha lá na internet, está um valor lá de 2.000, e aqui na loja física você não consegue vender por 2.000, você vai vender lá por 2.500, que seja, mas a gente falando a questão de vocês lá da Intercom, até mérito da Eunice hoje do Alessandro, lógico que você começou tudo, e eles estão mantendo, a questão do relacionamento com a galera. Do associativismo, é uma das coisas importantes, uma das coisas que eu prezo muito, é a questão desse associativismo. Por exemplo, hoje a gente é forte, né, e a gente tem que ajudar os parceiros também, na verdade não que a gente seja forte, mas a gente tem que fortalecer o nosso mercado. Né? Porque às vezes eu vejo muitas pessoas, empresários, ou então às vezes até pecuaristas, não são muitos, é poucos, no pecuarista. Principalmente pecuarista, porque o pecuarista ele prevalece isso, ele gosta de comprar na regional, aqui na região dele. Então já é diferente um pouco do cenário, falando do varejo. Geral, né? Falando do varejo ali, que é o nosso, o que seria o da Intercom, a Óticas Helena, a Principal, de modo geral.
A maioria das pessoas, alguma das pessoas, vou falar mais alguma parte, ela não vê isso. Ela às vezes vê como, não, vai ajudar o cara a ricar, logo é desse jeito. Não, mas não é. Acontece. Não é isso. Na verdade, como a gente fala com reunião de colaboração, não é só pelo dinheiro, né? Não é pelo dinheiro. A gente faz realmente trabalho com amor. E o que a gente faz aqui, cresce aqui, reflete na vida de todo mundo que está nessa sociedade. Famílias, né? São famílias. Trabalhando. E oportunidades que estão sendo geradas para aquelas pessoas que uma hora ele pode estar comigo, outra hora ele pode estar abrindo outro negócio, enfim. Então é isso. Mas aí na Intergrãos, aí começou com uma loja. Na rotatória do quilômetro 6. E aí dessa loja, aí você assumiu o negócio. Assumimos o negócio. Aí eu bati de frente, trouxe a gestão, essa gestão a gente foi implementando. E eu sempre atuante na compra. Eu não, e na venda também, mas mais atuante mesmo na compra de grãos. Compra de tudo, de insumos em modo geral, principalmente de grãos, né? Mas de insumos. Eu tenho um ditado que eu gosto de falar, às vezes que na verdade não é eu, esse aí é do Márcio. Ele falava e eu gravei, o consultor. Infelizmente faleceu, mas é um cara que fez muito parte da minha história. Ele que me ensinou a fazer gestão de empresas, de negócios, de processos, porque, como eu falei, não sabia de nada, foi ele que me ensinou. Na época eu achei caro, mas hoje eu acho barato. Saiu barato demais. Se tivesse livro, a gente eu acho importante vocês falarem isso, porque às vezes as pessoas estão lá naquela dificuldade e aí chega um consultor desse e diz assim, olha, você vai ter que pagar aí, sei lá, chega 30, 40 que vocês pagaram, sei lá, não sei. E aí fala, pô, mas isso eu pago tantos meses de aluguel, eu pago tantos funcionários. Mas é o que vocês estão falando. Se não fosse isso, vocês não estavam aqui hoje para contar a história. O Henrique deu um exemplo aí, acho que foi desse time dele que estava com 10 lojas e uma fábrica e não sabia o que fazer. Por quê? Porque ele não estava, vamos dizer, ele comercialmente estava bom, mas administrativamente, gestão, não tinha nenhuma. Então, assim, ele estava sendo tudo da empresa. Então, ou seja... Então, chegou nesse momento da Intercom, eu vi a necessidade, com 3, 4 anos, eu vi, rapaz, se eu não botar os pés no chão aqui e fazer as coisas realmente assim, eu vou ficar doido e ainda vou quebrar. Né? Porque, enfim. Aí a Intergrãos, ela deu essa, vamos dizer, eu entrei de frente, né? Mas a gente foi construindo, né? Equipe de venda, comercial. E aí hoje a gente está bem maior do que, né? A gente começou com 10 funcionários, só na Intergrãos temos 60, né? De 10 para 60. São 10 por ano, né? Eu e o Jovem lá ontem, meu irmão. Assim, é assustador o tanto que o Emerson cresceu. E eu falo isso com felicidade. Por quê? E o meu irmão ainda falou assim, esse cara não tem noção aonde que ele vai chegar. Aí assim, eu tenho uma visão. Ele viaja muito, né? O jovem, ele viaja nesse trabalho dele. Agora, não sei se está, mas assim, quantos mil quilômetros por mês você viaja? Visitando fazendas, visitando. Uma média de 5 a 6 mil quilômetros por mês, assim, dependendo de. Tá igual. Mas, na verdade, vamos falar de estado, né? A gente viaja de 4 a 5 estados por mês. Entendeu? É muito. E aí, fala aí, o que você acha? Depois ele só um adendo aí para ele continuar a história dele. Onde é que você acha que ele vai chegar? Esse mercado, o seu é o limite. Mas assim, você da forma que está crescendo estruturado, consolidado, credibilidade, e você hoje, você tem 4 operações dentro de uma mesma operação. Então, na verdade, ele tem 4 empresas dentro de uma empresa só. Então, ele tem logística, varejo, as fábricas de rações, que a fábrica de ração devolve para você mesmo, então você tem como ter uma rentabilidade interna nos seus negócios, e a distribuição, né? Isso. Então, somado isso tudo, né? Ontem a gente estava falando lá que você está instalando uma moeda de recebimento de grão, que a sua capacidade vai passar de 1 para 5, é isso? Para 10. De 1 para 10. Então, 10 significa o quê? Fala aí. Ele vai crescer o negócio 10 vezes. Vai dar 10 toneladas. Você estava falando só até ontem eu falando de tonelada, o Henrique falou, assim, a gente vai sair de uma moeda de capacidade de descarregar um caminhão
Um caminhão rodotrem. Sabe o que ele tá falando aí, Thiago? Tá entendendo? Não, né? Moega, tonelada. Quantos 10 toneladas, quantos caminhões carregados? Não dá nem um caminhão. O caminhão é 50 toneladas, né? Então, 50 mil quilos. Um caminhão, 10 toneladas, então, ou seja... Então, assim, vamos falar, hoje você está com capacidade para carregar lá tantos caminhões? Não, vamos falar da fábrica, né? Capacidade de produção da fábrica. Somente da fábrica, a gente de 1.200 toneladas, nós vamos ter capacidade para até 5.200 no primeiro momento, na primeira etapa. Primeira expansão. Isso, é isso. Aí no segundo, vai depender do mercado, aí a gente pode até chegar nas 10, nas 8, 10 toneladas. Fique tranquilo, meu amigo. Fique tranquilo. É muito trabalho. Você vai chegar muito rápido, porque assim, esse processo que o Pará está vivendo, né, de uma transição da pecuária para o setor do agro, né, da agrícola, ele só está no começo, na minha visão. Né? A gente pega ali do Eliseu, Paragominas, vocês citaram outra região ali ontem, Rondon, né? Isso. Então, assim, são regiões que estão deixando de ser pecuária para vir para o agronegócio. Exatamente que você atende muito hoje a parte da pecuária, né? Na verdade, o meu cliente... O seu cliente. Eu sou o cara das duas pontas. Eu não, né? A nossa empresa, a Integramos, tá no centro das duas pontas, entre o agricultor e o pecuarista. Sim. A gente faz essa ponte entre os dois, né? Então, assim... E também, vamos dizer, fornecendo, porque alguns dos nossos clientes também já tem fábricas de rações, né, dentro de fazenda. Então, assim, a gente não só vende o produto pronto, também como vende as matérias-primas para poder eles fazerem nas fábricas deles. A gente não precisa entrar muito, mas só para as pessoas entenderem, né? Tem muita gente que não entende o que é uma fábrica de ração, o que é a matéria-prima, do que nós estamos falando. Isso, bacana. A fábrica de ração, né, falando para o nosso foco aqui é ruminantes, mas existem inúmeros. As pessoas não sabem o que é ruminante. O que seria? Ruminantes são boi. Boi. A nossa região. Não vai lembrar de nenhum. A galera só quer saber de comer das carnes. Só quer saber de comer carne, chega lá um piadão. Então, assim, a nossa região é uma das maiores regiões de população de ruminantes, né, de boi, enfim. Então a nossa pecuária é muito forte aqui, né? Muito forte mesmo. Em todos os locais, você vê daqui para Altamira é pecuária, daqui para o São Félix do Xingu ainda é pecuária, mas já tem agricultura no meio daqui em Tucumã, em algumas regiões. Aí você já vai... Todo lugar tem pecuária. Só que aqui na nossa região, por conta ainda de geografia, ela ainda vai permanecer pecuária ainda por muitos anos, porque em alguns locais ainda não tem geografia para agricultura. Em algumas fazendas ainda tem a ILP, a Integração Lavoura-Pecuária, né? Sim. Dá para fazer isso. Mas não são muitas as propriedades que conseguem fazer isso, né? Por conta de geografia, de terreno. Então vamos lá. O agricultor ele vai plantar lá o milho, né? Vamos começar do começo. Isso. O agricultor, para plantar o milho, tem que cuidar da terra. Aí você já participa desse processo com fertilizante. Já participo de alguns. A gente vai crescer um pouco mais. A gente vai lá com o agricultor, compra parte, não tudo, mas compra alguma coisa, negocia alguma coisa da safra dele, que geralmente acontece duas safras, uma safrinha, e a safra e a safrinha. Uma é de soja, geralmente, a outra é de milho. E aí nosso foco maior é no milho. A soja a gente não tem esmagadora. Geralmente quem compra soja, a soja é exportação. Por enquanto. A soja ainda não está nos planos, não. A soja é exportação. Anota aí, para mim, você vê que vai ter. A soja é exportação, enfim. A gente compra alguma coisa do milho. Nessa compra, em alguns casos, a gente fornece o fertilizante. Faz uma permuta, né? Também pode ser. Ou seja, a gente fornecemos o fertilizante, é o barter, que chama a troca. Sim. Eu levo o fertilizante para ele em troca do produto que ele vai me dar daqui 7 meses. Ele plantou, que ele vai ainda plantar. Vai plantar, vai cuidar, vai colher e você vai buscar. buscar. E aí, nesse momento, irmão,
que entra o processo dos maquinários, né? Que entra as colheitadeiras, Isso. que entra os bitrem que ele vai... Aula de agronegócio. Que ele vai transportar, né? Então colheu lá em campo, o Emerson vai lá com os caminhões bitrem dele, que cada caminhão, só para a gente lembrar tudo, a média 50 toneladas? 50 toneladas, 50 mil quilos, né? 50 mil. Isso. Então, assim, um dos gargalos hoje da agricultura, né, é a armazenagem. A maioria dos agricultores ainda não tem capacidade de armazenar. Esse é um déficit geral no É o Brasil, nicho de né? negócio. E aí é onde entra o que nós estamos falando aqui, que seriam as parcerias, né? Isso. Por exemplo, ontem você estava comentando comigo, por coincidência, que ele está orçando um silo, né? Para justamente participar lá desse recebimento de grão lá na unidade dele. Então, quando a gente fala que não existe armazenagem, significa que não existe silo para armazenar o grão que veio da safra. Então, esses equipamentos é que a Loca Job, junto com a Engeman, com a Kepler e com outros parceiros, entrega para o mercado. Então, para que ele, depois disso, possa pegar esses grãos, né, e transformar em ração, tem que estar estocado isso. Justamente, que não adianta eu negociar com o cara 6, 7 meses antes, porque no dia que ele vai colher, ele fica louco. É porque ele só, o único lugar que ele tem para colocar é no bitrem. No rodotrem. Com essa estrutura que você está fazendo nova, ela vai... Na verdade, hoje eu não tenho essa estrutura. A minha estrutura hoje são os caminhões, né, que faz isso muito bem. A questão é que chega a gente, comercialmente, às vezes a gente hoje não atende só a região Marabá, né? A gente atende já o Pará todo. Certo, todo, tanto ali de Redenção até, vamos falar aqui, até Tailândia, porque a Tailândia já é uma região de agricultura, mas até Goianésia, a gente atende, Goianésia para cá, aí Altamira. Então, assim, a gente tem um poder de escoação muito grande. Então, chega nesse momento da safra, que é a safra do grão, não adianta, se eu comprar e não carregar, aí é quebra de contrato, o cara vai vender, ele tem por obrigação, se eu não carregar, ele pode me devolver o dinheiro, né, o valor que ele perde aí, ou seja, a gente tem que ter a logística de carregamento, tem que tirar, tem que botar caminhão pro cara no dia que for para carregar. Então tem muita gente que às vezes vamos fazer essa operação direto. Só que o que acontece? Naquele momento, às vezes o pecuarista não tem como a capacidade de ir lá buscar, carregar, estocar. Que está ocupado ali. Não que esteja ocupado, é porque não tem mesmo a logística. Não é um fator ter caminhão, não ter onde colocar. É toda uma cadeia. Não tem onde colocar. Que aí vem ali, desde os equipamentos, tudo. Mas, gente, antes que eu me esqueça, a gente sempre cobra aí a Tamara para pedir, né? Se vocês estão gostando do conteúdo, olha, tanto, no meu ponto de vista, tanto de coisas legais que foi entregue aqui hoje. Então, se inscrevam no canal, tudo junto e misturado. Curta bastante aí. Compartilhe com quem vocês acham que vai ser relevante esse tema, porque isso faz com que a gente cada vez tenha mais convidados especiais, que tenha mais conteúdos bacanas. Então, se inscrevam, curte e compartilhe. Isso aí. Show de bola. Vamos pessoal, tá quase terminando aqui. Eu queria fazer uma pergunta, que eu acho que essa pergunta é importante para os dois, né? Vou começar aqui. Vou dar um descanso para o Emerson e vou falar aqui com o Job, depois o Emerson responde. Job, qual a importância de Deus hoje nos seus negócios? Excelente pergunta, irmão. Eu felizmente, na minha caminhada pessoal, eu encontrei a Juliana, e a Juliana me ajudou muito com o autoconhecimento e com o conhecimento na caminhada de Deus, né? Eu hoje sou evangélico, eu frequento a Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Há 3 anos, né, desde o meu relacionamento com a Juliana, eu fiz um propósito comigo de me entregar a minha vida a Deus. E isso aconteceu de uma forma muito natural, né? O que é natural? Antes, eu passava os canais da televisão e pulava quando era algum canal religioso. E depois
naturalmente, sem frequentar ainda a igreja, eu comecei a parar nesses canais. Então, eu acho assim que é uma caminhada, né, natural, sabe? E aí, quando eu entendi que isso era natural e começou a me fazer bem, começou a minha vida a se organizar, eu falei, eu vou conhecer um pouco mais dessa caminhada aqui. E fui buscar conhecimento, e fui fazer os treinamentos, fui frequentar mais, fui começar a ler a Bíblia. Eu nunca tinha lido a Bíblia. Então, hoje eu acordo, a primeira coisa que eu faço é escutar a Bíblia, né? Muita gente tem dificuldade em concentração, eu tenho dificuldade de concentração na leitura, mas falei, eu não posso permitir que a minha dificuldade não me permita ter o meu contato inicial com Deus. Então hoje eu escuto a Bíblia diariamente, na hora que eu acordo, faço os meus agradecimentos, as minhas orações, e à noite eu reforço isso. E durante o dia, nas minhas viagens, eu me emociono, eu converso com Deus, eu escuto podcast. Então hoje eu considero que eu estou numa outra frequência do meu passado. E tenho feito a minha parte. Legal, parabéns. Conhecer a história de vida do jovem. E para quem vê ele falando de Deus, algumas pessoas vão até se assustar, né? Porque porque É um momento, muda, né? Um A momento, a pessoa fase. muda a fase, então. Eu só tenho que agradecer. O momento que eu estou hoje, eu tive uma experiência muito legal na rodovia um dia, eu estava nessas viagens minhas e... Conta aí, conte essa experiência, jovem. Cara, eu parei pra... Comecei a ter uma loucura dentro do carro, um trem estranho, um negócio... Que coisa é essa? E parei na rodovia, cara, desci desse carro e chorava, e chorava, e chorava, e arrepiava. Falei, pronto. O que tá acontecendo? Isso era, sei lá, 2 horas da tarde. Aí, cara, me deu uma dor, uma coisa insuportável, assim, por dentro, aquela coisa, e vontade de fazer xixi. Aí eu fiz um xixizão lá, negócio assim, e chorando, fazendo xixi, eu falei, já que é pra sair, né? Se fosse pra entrar, tava mais preocupante, já que é pra sair, vamos deixar sair. Aí voltei pro carro, cara. Olha, gente, parece que é mentira. Eu coloquei na rádio, tava passando uma música evangélica lá, falando sobre tudo que estava acontecendo. Tipo assim, se é para deixar aí, que deixa, é como se fosse uma libertação. E depois eu fui entender isso, que é quando você recebe o Espírito Santo naquele momento. Eu tive certeza que naquele momento eu estava recebendo o Espírito Santo e aí vinha a viagem. Falei, eu vou estudar nesse negócio aqui, fui para o podcast. Bom, essa foi a minha experiência e o meu contato com Deus. E para quem me conhece, sabe que eu não falaria isso se não tivesse acontecido, é uma coisa natural e tudo. E gostaria muito que vocês passassem pelo que eu passei, para vocês entenderem tão importante é isso. A experiência com Deus, cada um tem a sua. E Emerson, e você? A pergunta que eu fiz. Deus, primeiro, né? Em primeiro lugar. Mas ainda não sou o cara totalmente assíduo, falar frequentador da igreja. Eu frequento, mas a minha esposa é a parte espiritual, né? Na verdade, ela... eu acho que como o Jobel. Fique tranquilo, né? Todo lugar que ele vai tem dificuldade, o pessoal falar pra eu ele falou, tu tem uma fase, né? Então, assim, não é que seja fase, eu não que eu esteja... Mas a gente se sente bem consigo mesmo, né? E a gente compartilha o bem, participa enfim, crê no Deus. Você acredita em Deus. Isso. Mas não posso falar que sou um cara totalmente assíduo, ainda não. Mas o mais importante é que você já é iluminado. É até bom falar isso, assim, porque cada um tem sua experiência com Deus. E são momentos de cada pessoa. O importante é o que o Emerson falou. Eu vejo nele uma pessoa bondosa, uma pessoa que só quer o bem das pessoas. Então, como se diz, às vezes, tem de tudo na vida. Tem pessoas que estão lá dentro da igreja, mas não praticam o bem. Deus ainda está tratando essas pessoas. E tem pessoas que não estão na igreja, não vão na igreja, às vezes nem lê a Bíblia, mas que estão o tempo todo praticando o bem,
Excelente. que está fazendo bem para as pessoas, que só quer crescer, só quer contribuir com todo mundo. E isso que é o importante. Então, acho que não tem, pelo pouco conhecimento que eu tenho, hoje eu leio bastante a Bíblia, eu tenho um relacionamento com Deus muito forte. O que a gente, até uma frase do Egino, que é bem bacana, que ele passou esses dias, que o padre falou para ele, que é julgar menos e compreender mais. Essa frase é bem legal, que ele fica na minha cabeça de vez em quando. Então, acho que nessa parte é isso que eu acredito. A gente, isso aí. por exemplo, você tem quase 100 funcionários. Uhum. Eu também tenho quase 100 funcionários. Então, tem pessoas de todas as religiões. Você não pode querer. É verdade. Né? Tem que ter o respeito. Tem um respeito É por um todo respeito mundo. por todos. E o principal é que você já pratica. Eu acho que nós todos aqui, né? Julgar menos. Eu queria. Vamos finalizar, então eu vou deixar para vocês. O Job está me mostrando aqui a Loca Job. Quer falar um pouco sobre isso daqui. Fala aí, Job. São as considerações finais? Considerações finais pra gente. Não. Porque aqui tem assunto aqui pra gente até. Não, mas eu acho assim. Mas eu prometi pro Emerson que ia ser só 1 hora, já deve estar dando umas 2. Vamos liberar o homem, porque o homem tem muito compromisso. Nada. Mas assim, o que eu queria mostrar para vocês a importância de tudo isso que nós estamos falando aqui, onde que vai refletir tudo que nós estamos falando. O Loca Job é o nosso Instagram, então as pessoas que querem seguir é Loca Job com B mudo, né? Ali você vai ter. Aí, ó. Onde tá o... Corta aí para do Emerson aí, o Thiago. Cortou? Mais perto, mais perto. Vai. Pode falar, Arroba Loca Job. Bom, mas nem é isso o assunto. O assunto é o seguinte: os big numbers, né, do agro, vamos dizer assim. A gente tem o privilégio de estar na região do Paraná, onde as principais cooperativas estão no Paraná, então existe lá uma organização dessas cooperativas e essa organização reflete diretamente no nosso dia a dia, né? Então, cada cooperativa se propôs a ter um tipo de negócio, né? Então, exemplo, a Coamo, né? A Coamo, que fica em Campo Mourão, é uma cooperativa que tem 27 mil associados, né? O último número que me recordo. E ela tem um faturamento de 19 bilhões ano. Então é uma cooperativa que a representatividade dela, como a maior da América Latina, estando no Paraná, Ela é a maior da América Latina de cooperativa do agro. A Aurora fica em Santa Catarina, Chapecó. Ela já é na parte de frango, né? Então tem lá suas grandes... É incrível o poder dessas cooperativas. 14,6... Não tem muito, né? Mas a gente consome muito. 14,6 bilhões o faturamento dela anual. A Cevale, que ontem nós falamos da Cevale, que é a de peixes, né? Que ela entrega, inclusive, né, tilápia aqui na região, a 12,4 bilhões ano. Bilhões, pessoal. Não sei nem contar esse número aí. A LAR 10,7, a Cocamar 6,6. Mas o que eu quero dizer com esses números aqui? Eu não quero dizer dos números, eu quero dizer que cada uma está ajudando a alimentar o Brasil. Uma está fazendo o óleo de soja, uma está fazendo a manteiga, uma está fazendo a ração, a outra está trabalhando com café, a outra está trabalhando com suco, uma está com leite, uma está fazendo o suíno. Então, o Paraná se organizou no sistema de cooperativismo para atender e alimentar o Brasil. Não só o Brasil, porque existe muito dessa empresa que faz a exportação. Então, a importância do que nós estamos falando do agro é desde lá, da fertilização da terra, até a cadeia onde que ele vai entregar ali, né, no final. A hora que você está lá com a tilápia, né? O algodão vem do agro, né? Então nós estamos falando, e a gente participa de todo esse processo. Tudo vem da terra. Tudo vem da terra. Tudo vem da terra. O carro que você anda vem da terra. Tudo vem da terra. A gente para pra pensar. Porque se você for parar pra pensar, tudo vem da terra. E a minha parte, eu gostaria de finalizar deixando uma informação que é assim, e o agro pode gerar energia? Pode. E aí eu vou só explicar rapidamente. Vou explicar para vocês. Um dos equipamentos que a gente se propõe a entregar no mercado, e é através de projetos, é o de cogeração com, por exemplo, a casca do arroz. Então, cada grão de arroz tem 30% que é casca.
E aquela casca é um passivo ambiental. Então, ele é um problema para quem está na indústria e não tem onde armazenar, mas, ao mesmo tempo, ela pode ser um combustível que vai queimar dentro de uma caldeira. Essa caldeira vai gerar uma pressão e vai gerar energia para cobrir a energia da indústria ou jogar na rede. E aí, quando a gente começa a estudar, a gente já tem projeto rodando hoje com a palha do milho junto com o sabugo do milho. Na região de vocês, o caroço de babaçu, açaí. Na cana, a gente tem o bagaço de cana. Então, todas essas antes eram passivo ambiental ou era um problema, acabou que hoje isso se torna combustível. Então, a gente não depende só da lenha, só do cavaco, né? A gente pode usar esses combustíveis para gerar energia através do agro, então ele faz uma cadeia 100% sustentável, e a gente fica muito feliz em participar desses processos, porque a gente está, de certa forma, alimentando e dando um processo de sustentabilidade no processo do agro, onde que, às vezes ele está lá na pecuária dele, por exemplo, o próprio resíduo hoje daquela pecuária, do resíduo das fezes ali, ele pode ser também gerado gás, né? Hoje a gente tem lá na usina lá de Itaipu, que todos os carros que são utilizados na usina são abastecidos com o gás metano, que vem das camas do suíno, das aves, né, de frango. Então, eles recolhem tudo aquilo lá, fazem um processo de tratamento e aquilo vira gás metano. Todos os carros da usina de Itaipu e das cataratas, os ônibus, são abastecidos com esse gás metano. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que o processo do agro está presente em todas as etapas da sua vida hoje. E, às vezes, a gente passa despercebido em tudo isso que a gente está falando. A gente não tem, às vezes, a oportunidade de conhecer, de aprofundar, como eu não tinha há um tempo atrás. E hoje eu posso... Tá sendo assim. Hoje eu posso dizer assim, que pelo menos entender para escutar o que vocês estão falando, eu consigo entender. E quero continuar aprendendo. Não, é verdade. Com essa aula aí, Bacana. Agora é sobre o agro aí, quando Jovem. falar Jobel, ele falou os números. Ele tá rindo ali ouvindo, porque eu também não conseguiu falar o nome dele. É normal. Sobre os números aí, aqueles números que ele passou, falando só de uma comparativa, né? 30 e poucos bi, Sim. só de uma comparativa, isso só de um estado de Santa Catarina. Sim. Então, assim, eu quero deixar aí um insight aí para vocês aí, a oportunidade que a gente aqui no Pará, entendeu? Quem ainda quer investir, existe muita oportunidade. O Emerson, não, eu não tenho. Na verdade, eu quero que esse mercado cada vez mais cresça, porque cada vez mais crescendo, a nossa região vai crescer e vai refletir de alguma forma no meu negócio, no seu. Então, assim, essas comparativas aí que ele citou, Coamo, tem a Coapa, tem Comigo, tem várias delas, Copacol, tem um aí que eu esqueci o nome aí, a Aurora, um exemplo também. Todas elas estão nas prateleiras do supermercado. Frimeza, vocês veem muito por aqui. Frimeza também. Está na prateleira do supermercado, a gente consome todo dia. Quer dizer, nós estamos saindo lá do sul. Isso que eu queria Com a falar. logística chegando aqui, Justo, né? Existe. Então, esse produto está vindo lá de Santa Catarina do Sul, produzindo lá, sendo que pode, em algum momento, ser produzido aqui. Então, assim, a gente tem não só pecuária, diversas oportunidades de investimentos aqui. Isso é cooperativa, não é nem iniciativa privada, não. É cooperativa. Então, nós temos ainda diversas oportunidades aqui de investimento de granja, na área de suíno, no caso, avicultura, suíno, piscicultura, e não só a pecuária, para expandir. Então, a gente tem necessidade de frigoríficos aqui, que se especializam nessas áreas. Então, assim, não, vamos esperar o frigorífico chegar. Não, vamos montar um. Né? Vamos estudar, se aprimorar e vamos montar uma estratégia, vamos montar um. Então, existe muitas oportunidades ainda para a gente contribuir, né, com a sociedade, com o mundo. Né? Então, ainda tem muita coisa para poder expandir.
A nossa região é uma região rica demais. E como eu falei ainda agora aqui, tudo isso aqui vem da terra. Isso aqui vem da terra, isso, tudo vem da terra. Então, a gente é dependente, totalmente dependente da terra, da agricultura, né? Do agro. Muito bom, pessoal. Falando nisso, quero dar um presente aqui para os nossos convidados, né? Aqui das Óticas Helena, que é o patrocinador oficial aqui do podcast do Junto Misturado. E aqui está um presente para o Emerson, que é um óculos de sol. Pode abrir, Emerson. Não sei se... Tem que botar um grauzinho nele. Mas se você não gostar, você pode... Não, para colocar o grau, pode voltar lá na ótica, né? O presente é para voltar. O Emerson chegou aqui e tava com óculos, já colocou aí, ó, vai ficar lindo. Mais uma salva de palma aí, cara, o Emerson. E o Jovem também aí, ó. Só gente bonita. Aí sim, hein? Parabéns, pessoal. Obrigado pelo presente, Óticas Helena. Gente, quantos anos em Marabá? São 11 anos em Marabá, as Óticas Helena. E foi muito bom esse podcast. São informações. Só antes de terminar, ontem hora que eu fui dormir, sabe o que eu pensei? Falei, cara, se eu estivesse começando a minha vida agora, eu ia lá no Emerson, ia falar assim, deixa eu trabalhar de graça pra você. Só pra ficar com... Porque assim, ontem que eu conversei com ele, ele me falou umas 3 coisas, 3 empreendimentos, 3 coisas que dá pra empreender que ele não tem. Não tem como, não consegue mais. Então, o cara que tiver a humildade, a gente tem que ser humilde, de falar assim, eu quero crescer junto contigo, eu trabalho de graça, para ficar perto de você aprendendo. Porque todos nós empresários, às vezes, precisam de gente do lado, e queira isso, para poder ir junto e fazer um negócio, igual o Emerson falou, porque a região cresce, as famílias que estão ao redor ganham mais e por aí vai. Então, gente, muito obrigado. Eu espero, né, que eu cumpri a missão que a minha digníssima esposa Tamara me deu para estar aqui hoje fazendo a entrevista com o Jober e com o Emerson. E quero agradecer a quem está nos assistindo e pedir mais uma vez, se inscrevam no canal, curte e compartilha. Valeu! Falou, moçada. Obrigado, gente. Um abraço. Até a próxima. Valeu!